Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7. Aderbal fala errado, podcast, Aderbal. Aprende a falar. Pois é, mas esse é o canal Brasília no Ar TV, sempre levando até você gente como a gente, pessoas que fazem Brasília, o Brasil, o mundo acontecer, com suas atitudes, com seu trabalho, com seu exemplo de vida. Está aí servindo a comunidade, servindo o povo. E hoje é uma alegria, rapaz, que nós estamos recebendo em nosso estúdio um especialista em família. O cara manja tudo, com muita prudência, é claro, e simplicidade. Eu estou falando de Marcos Maurício. Tudo bem, meu irmão? Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria recebê-lo, viu, meu amigo? A casa é sua, fique bastante à vontade. Já estávamos aqui nos bastidores conversando algumas coisas e tem muita novidade. Eu, se eu fosse você, não sairia daí e já ia se inscrevendo no canal Brasília na TV. Toque lá no sininho, que é para quando a gente tiver com conteúdo maravilhoso como esse, você ser o primeiro a receber. Lembrando que o canal Brasília no Ar TV, o podcast 7x7, tem direção geral de Marcelo Medeiros e da Start 7 Produções. Meu amigo, você é natural de que lugar do Brasil? Eu nasci em Brasília. Olha aí. E eu vou dizer, mas não vale rir. Eu nasci no Hospital São Vicente de Paulo, que eu hoje também, é o HPAP. Todo mundo. Era hospital de louco. Hoje é hospital de louco. Antes não. Naquela época era maternidade. É isso. Aí deu à luz os dois loucos lá. Mas que bacana, então você é natural de Brasília. Isso. Que legal, cara. Nascido e criado aqui. Nascido e criado aqui em Brasília. Papai e mamãe vieram... Meus pais eram mineiros. Mineiros. Terra muito boa. Boa. Minha mãe era de Coromandel e meu pai de Monte Carmelo. E nós estamos preparando, aproveitando esse gancho, uma matéria sobre Juscelino, a história que o mundo não contou. Nós encontramos aqui em Brasília um contemporâneo que participou da infância de Juscelino Kubitschek. Olha que maravilha. E nada melhor do que contar a história desse cara que fez esse quadradinho maravilhoso, onde nós hoje amamos e nos abraça, né? Brasília abraçou sua família. Como é que foi? Assim, papai e mamãe vieram arriscar aqui. Tiveram vocês 4, que são 4 irmãos? Na realidade, nós somos uma família bem mais numerosa. Os meus pais vieram de Minas. Quando meu pai casou com minha mãe, ele já trouxe alguns filhos e minha mãe também trouxe alguns filhos. Então nós somos uma família de 14 irmãos. Jesus! Só a família já era uma festa. Só a família era uma festa. E todos em Brasília hoje? Não. O que acontece? Eu tenho irmãos que, a partir da morte, do falecimento do meu pai, meu pai era a pessoa que mantinha toda a família unida. E quando meu pai faleceu, aí os meus irmãos, cada um foi para um lado. Então eu tenho irmãos no norte, eu tenho irmãos no nordeste, tenho irmãos aqui no Goiás, Minas. Então, é bom que tem muita casa para passar férias, né? Agora, Marcos Maurício, me fala uma coisa. E você não quis ter 14, parou no terceiro ou tá em andamento? Como é que... Você sabe que a gente vai passando a procuração, né? É verdade. Eu tive 3 e o meu mais velho já casou e ele falou, pai, se Deus me der 10, eu vou ter 10. Então eu passei a procuração para ele dar continuidade. Para ele dar continuidade do número. Fantástico. Fantástico. Agora me conta uma coisa, você foi secretário nacional da família? Eu trabalhei na secretaria. Isso. A secretária nacional é a Ângela Gandra, que é filha do jurista Ives Gandra. Ives Gandra, isso. Fantástico. E eu fui coordenador na secretaria para implantando projetos de fortalecimento de vínculos familiares no Brasil. Que legal, cara. Que é um trabalho muito bonito. Muito bonito. Então, você já foi conselheiro tutelar também? Também. Fui conselheiro tutelar por 2 mandatos em Taguatinga, na cidade que eu cresci, não porque eu sou pequeno até hoje. Em fase de crescimento. A cidade, né, de Taguatinga, onde eu nasci. Então, fui por 2 mandatos conselheiro em Taguatinga Sul. Lembrando para você, nossa audiência, que o conselheiro tutelar é eleito pelo voto direto. Exatamente. Também, ele passa por um processo de escolha e o processo de escolha, que é também o voto, ele não é obrigatório, é facultativo. Então isso que torna ainda assim um envolvimento da sociedade na eleição, na escolha, no processo de escolha ainda mais importante. Mais importante. E o conselheiro tutelar tem cada mandato são 4 anos. 4 anos. Muito bom. Você que quer aí, ó, depois você pode também entrar lá nas páginas do meu amigo Marcos Maurício e descobrir como
como você pode ser um conselheiro tutelar, ele também dá umas dicas. Cara, falar em dica, se eu fosse você já anotando aí, isso ia ser mais para o meio do programa, mas já anota aí as redes sociais do Marcos Maurício, @Marcos Maurício Oficial. Exatamente, Simples assim. simples assim. E aí, tire dúvida, lá tem muitas dicas, algumas nós vamos falar aqui, outras você entra em box e conversa com ele. Está colocando o nome como pré-candidato, ainda não pode fazer campanha, mas já pode falar. Distrital? Pré-candidato a distrital. Que bacana, que Brasília merece e precisa de gente assim. Você vai ver no decorrer do programa do que eu estou falando. Aí você foi comandar o Conselho Nacional do Idoso também. Eu fui conselheiro, né, nesse período em que eu estive no governo federal, na gestão de 2019, no Conselho Nacional do Idoso. Que legal. E na gestão 2020, eu estive no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, o CONANDA. Muito trabalho. Muito trabalho. Então já são uns 40 anos só cuidando de gente. Olha, eu comecei a cuidar de famílias quando eu tinha 15 anos. Então já tem um trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social já há muitos anos. Mas é engraçado, você falou que tinha 14 irmãos, o cara que tem 14 irmãos, a vida é fácil, não é não? É fácil, né? É fácil. A vida dos outros é sempre linda, né, mas, Marcos? Assim, o que acontece? Quando eu ainda era criança, aos 8 anos, quando meu pai faleceu, nós passamos situações bem difíceis. E, como eu disse, os meus irmãos foram cada um para uma cidade, cuidar das suas vidas. Também não eram pessoas de posse. Então, eles tinham lá as suas dificuldades. E nós ficamos um grupo pequeno de irmãos com a minha mãe, né, depois que meu pai faleceu. E logo depois que meu pai faleceu, a minha mãe caiu, quebrou o osso da bacia. E ela fez uma cirurgia no hospital. E ela fez cirurgia após no hospital, e essa cirurgia teve uma complicação e ela não andou mais. Então, eu vi a foto, vocês pequenininho, ela na cadeira de roda, eu achei que aquilo dele tinha sido momentâneo, quer dizer que depois daquilo ali ela não andou mais. Não andou mais. E logo depois disso, né, é que nós fomos morar em um abrigo. Mas nesse inteirinho, nesse período, passamos muitas dificuldades. Então não foi fácil, né, Marcos? Não foi fácil. Então é por isso que ajuda muita gente, porque você passou por muita dificuldade. Eu gosto de dizer o seguinte, eu sei o que é não ter família, porque quando minha mãe, quando a gente veio morar no orfanato, na época chamava orfanato, hoje é abrigo, e instituição de acolhimento, então quando eu vim morar nesse abrigo, eram 250 crianças. Então assim, você não tem ali dentro, você tem vários irmãos, mas não tem uma família. Não pode dizer que você tem uma família no meio de 250. Né? Mas, também... é uma rotatividade grande, muito sai, muito fica, muito Exatamente. Não tem um vínculo perpétuo, acaba rápido. Sim, né? Nós conseguimos alguns, né, nos consideramos hoje como famílias, né, lá do abrigo mesmo, minha outra família. E também sei o que é ter uma família, porque eu tenho hoje a minha esposa, 33 anos casados, e tenho os 3 filhos e 3 netos. Nossa. Então eu sei o que é não ter uma família e sei o que é ter. Ou seja, qual é a falta que a família faz na vida de uma pessoa. E para todo mundo que a gente fala, Marcos, é unânime, né? A família é a base. É base. Se nós pararmos para pensar, na família nós somos insubstituíveis. É verdade. Se o pai faleceu o pai, não vai ter substituto. Se um filho falece, o filho é único. Único. Pode ter 10 filhos, aquele filho é único. Aquele vai fazer falta. Aquele vai fazer falta. Então, na família nós temos esse valor único. Somos insubstituíveis. É verdade. E é na família que nós aprendemos os valores, aprendemos a obedecer regras, aprendemos a conviver socialmente. Os valores são construídos no ambiente familiar, né? É verdade. E você trouxe da infância o gosto por suco de mangaba, te faz lembrar a infância? Faz lembrar a infância, muito. Muito gostoso, também gosto muito, é muito nutritivo. E você atua em várias ações sociais, isso aí, eu tenho até uma visão sobre isso, sabe, Marcos, que quando a gente está ajudando as pessoas, pode ser um trabalho lento, um trabalho pesado, um trabalho demorado, mas que você se revigora. Eu trabalhei agora 2 semanas atrás no encontro da Sagrado Messias lá do Frei Rogério, que eu acho que você o conhece, no Segue-me. E, cara, foi um sexta, sábado e domingo de muito trabalho e eu fui Uber das minhas afilhadas lá. E eu falei, cara, segunda-feira eu vou estar morto, né? Vou estar cansado. Mas parecia que eu não tinha feito nada. O trabalho voluntário te rejuvenesce, te dá energias? Nessa época que nós estamos agora,
surgem muitos trabalhos sociais e acabam no ano que vem. Muitos começam agora e acabam no ano que vem. Eu comecei a trabalhar com famílias, eu tinha 15 anos. Eu morava no abrigo e a tia Glorinha, que é a dona do abrigo, ela está bem, né, ainda está viva, está bem debilitada, mas o que nós fazíamos? Nós íamos para o Ceasa, vínhamos aqui para o Ceasa, no fusquinha velho que nós tínhamos, recolhíamos frutas e verduras e uníamos com aquilo que a gente tinha no abrigo, que dava para dividir com as famílias carentes da QNL, naquela época chamava inclusive Chaparral, né? E ali nós tínhamos 380 famílias cadastradas. E o que nós fazíamos? Essas famílias eram divididas em grupos de 100, e então todos os finais de semana nós entregávamos cestas para essas famílias, e não só entregávamos cestas, mas também nós, com 15 anos, já começava a aprender a orientar as mães como educar os filhos. Que bacana. Então, assim, é um trabalho social que já vem de muitos e muitos anos. E ali nós, além da cesta, dessas orientações, e muitas famílias, inclusive, com esse auxílio, deixaram de depender, começaram a andar com as próprias pernas, ter seu próprio negócio, porque ali aliviava um pouco assim, a questão da alimentação, o recurso, e elas foram investindo. Algumas até compraram máquina para costura, enfim, tiveram ali a sua independência financeira. Então, é algo que a gente já faz, que eu já faço já há muitos anos, e também nesse trabalho nas paróquias, trabalho com as famílias mais vulneráveis, né? Trabalhei na Pastoral da Sopa durante muitos anos. Bacana, hein? Muitos anos, e ali eu via assim, meu Deus, como nós precisamos mesmo olhar para o irmão que sofre. É verdade. Né? Recentemente nós estamos com alguns trabalhos lá no Sol Nascente, e também eu colaboro numa campanha que chama-se Gotinhas da Misericórdia, da minha irmã Tereza Elvira, e ela tem um trabalho magnífico com pessoas lá para aquela região do Padef. Olha que bacana. De orientação, de alimentação, fornecer alimentos e orientar as famílias, capacitar as famílias. Então, e é um trabalho que não para, né, Não Marco? Não para Agora... porque é como Jesus disse, pobre vós tereis sempre. Então, se nós vamos ter sempre pobres conosco, né, necessitados, é verdade. Nós não podemos fechar os olhos para essas necessidades, né, dos nossos irmãos. E se você está ouvindo esse bate-papo e tem interesse em ajudar, procure o Marcos Maurício. Tem as entidades que ele já ajuda, já participa. Tem lá que é doar uma cesta, 2, 3 por mês. Procure ele, que vai ser muito bem direcionado, não é isso, Marcos? Sim. Nós temos... bom. E agora me fale uma coisa. Teu pai morreu, você tinha apenas 8 anos de idade. 8 anos. E você foi seguir os passos dele até na profissão. Ele era da CAESB. Era da CAESB. Essa é uma história belíssima. Eu quero ouvir, nós queremos. O meu público está ansioso, por favor. O que acontece? Geralmente eu começo pensando o seguinte. Os pais hoje em dia, eles têm uma preocupação muito grande em deixar para depois a educação dos filhos. Alguns pais. Meu pai, quando ele faleceu, eu tinha 8 anos... Se ele tivesse deixado para me educar mais tarde, eu não teria sido educado pelo meu pai. É verdade. Por meu pai. Então, eu aprendi muito com ele. Apesar, meu pai era muito sério, muito bravo, aquele povo, né, lá do interior de Minas, né, que se qualquer vacilo que você desse, a correia comia. Eu dei muito trabalho para meu pai, nesse sentido, de ser um menino muito, como ele falava, arteiro. Então, assim, mas aos 8 anos... eu perdi meu pai, ele teve um infarto fulminante e nós morávamos numa chácara aqui em Brasília mesmo, mas era como se vivêssemos no interior. Nós não tínhamos contato com as pessoas na cidade, o único contato que eu tinha era na escola. Eu estudava na área Alfa ali, perto, na área da Marinha, que fica ali depois do Catetinho, né? Sei, direção Gama. Isso, por ali, saindo do Gama, indo para o lado de Unai ali. Então, assim, eu estudava ali e nós íamos a pé para a escola. E passamos muitas dificuldades, porque quando como eu disse, meu pai faleceu e minha mãe ficou paralítica, eu continuei estudando. E ali muitas vezes não, eu ia para a escola sozinho, de carona, dependia de carona. E só lembrando, você era o mais velho de 4. De 5 eu era o mais velho. Eu tinha um casal de irmãos gêmeos de 6, uma irmã de 4 e uma irmã de 2 anos. E eu tinha que cuidar desses irmãos, e ainda tinha que cuidar da minha mãe. Olha. A minha mãe, ela era estava completamente debilitada, então eu tinha que dar banho, tinha que fazer a higiene dela. Naquela época não existia fralda descartável,
Não é como é hoje. Tem mais, então, mais prático, mais né? prático. Então, tínhamos que limpar e cuidar. Então, comecei a trabalhar com 8 anos. E como eu trabalhava só final de semana, trabalhava em um clube lá perto de onde a gente morava, eu tinha ali um recurso pouco, né? Mas dava pra gente comprar um pão pra gente comer durante a semana. Não dava pra comprar alimento, mas o pão a gente tinha. Então era pão que a gente comia, pão e chá de cidreira. Né? Que já plantava por ali também. Já tinha moita ali. Tinha moita. Né? Então Como era... bom mineiro gosta sempre de plantar alguma coisinha. Tem uma hortinha, né? Então assim, e na escola eu passei situações bem complicadas. Primeiro, pegando carona, aliciado muitas vezes, né? Por homossexuais. Na porta da escola aliciado por traficantes, porque uma criança que entra e sai todo dia, não tem ninguém por ela, sozinha, desacompanhado, porque eu tinha vergonha até da minha sombra. Incrível, eu tinha vergonha de tudo. É mesmo? Eu tinha vergonha, eu me sentia assim a pessoa mais... Porque aquela situação de... Sozinho também, né, cara? Você acaba ficando autoestima vai lá pra baixo. Então, assim, acaba se tornando uma presa fácil, né? Graças a Deus, fui protegido em todas as situações e nunca me envolvi com nada que não deveria, né? Então, e depois depois de algum tempo, a gente foi morar, resumindo bastante, nós fomos morar nesse abrigo em Taguatinga. Na realidade, quando nós fomos, ainda não era um abrigo. Essa senhora, é muito interessante a história dela. Ela lançou um livro que chama A Árvore da Vida, a Casa da Vida. E ela conta a história dela e como ela começou a ter crianças, a pegar crianças na rua. Começou muito cedo. Então ela não podia ouvir falar de uma criança na rua que ela pegava e levava e colocava, né, numa casa lá em Taguatinga, na QNA 8. Ela tinha a casa dela e tinha essa outra casa onde ela ia colocando as crianças, ia ficando ali com uma pessoa adulta, um adulto cuidando. Nessa época eu já era o mais velho, com 8 anos. Imagina, quando eu cheguei tinham 35 crianças e eu era o mais velho com 8. Aí você imagina... A turma. Turma, né? E foi sempre crescendo. Chegamos ao ponto de ter 250 crianças na mesma casa. Que guerreira, hein? Guerreira. Olha, como é que é o nome dela? Glorinha. Dona Glorinha. Todos conhecem por Glorinha. Parabéns, Dona Glorinha. Que lindo trabalho, hein? Já fiquei fã, só vi um pedacinho, já fiquei fã. E muitas vidas foram recuperadas pelas mãos dela. Que bacana. Muitas vidas. Assim, na época, ela, com essas crianças... Ela recebeu certa vez uma ligação, inclusive de uma rádio aqui em Brasília. Ligou para ela: Glorinha, tem uma mãe aqui na porta da rádio com 3 crianças e ela não tem para onde ir, tá passando fome. Ela: não deixa sair não que eu tô indo buscar agora. Foi lá e pegou todo mundo, levou para casa, colocou nessa casa que a gente já estava. Depois a mãe faleceu e hoje as crianças, não são crianças mais, mas hoje estão todos criados. Meu Deus. Então, sim, foram muitos. Então foram desafios que nós tivemos, muitos. Nós vendíamos jornal final de semana pelas ruas para ter um dinheirinho para a gente mesmo, e, né, porque a gente às vezes queria poder comprar uma bala, comprar um doce. Às vezes naquela época existia muita questão daqueles álbuns de figurinha da Copa, e você queria comprar o chiclete para tirar a figurinha. Então a gente aprendia a dar os pulos e fomos aprendendo desde cedo, sob a orientação dela, a nos virarmos mesmo, a procurar uma solução para os problemas. Eu sempre gosto de relatar que certa vez eu estava na frente do portão, ainda 9 anos, 10 anos, e eu lembro que eu chorava. E eu ficava pensando naquela situação, sem pai, sem mãe, né? Naquela casa que ainda não me sentia como um lugar que era meu. Não era sua casa, era casa de passagem. Isso, era mais ou menos isso. Com 250 irmãos que não eram seus irmãos. Exatamente. Então, e eu ficava esperando mesmo que chegasse alguém e falasse assim: Marcos, eu vim te buscar, vou buscar você e seus irmãos para levar lá para minha casa, para você morar. E assim, claro, não aconteceu, né? Não aconteceu. Mas naquele momento eu pensava: caramba, se eu quiser resolver os meus problemas, eu vou ter que me virar. Vou ter que me reinventar, não posso ficar dependendo de outros, né? Agora, as dificuldades são muitas porque você passa a não acreditar nem em você mesmo, devido às circunstâncias. Então é uma luta, Não, e era uma época muito difícil, né, Marcos? Você está relatando aí, era quase o começo de Brasília, há 50, 40 e poucos anos atrás, que Brasília ainda era uma cidade inóspita, foi produzida, foi planejada para ter 750 mil habitantes e ainda estava no começo, então era tudo muito mais difícil. Hoje em dia, tem hora que eu até penso assim, falo: cara, tem gente em Brasília passando fome. Esses dias eu parei na porta do Big Box, não é propaganda do Big Box, porque você não me patrocina, mas eu parei na porta do mercado. E aí
tinha um rapaz vigiando o carro. Aí eu comecei a bater papo, a minha esposa entrou para pegar uma mercadoria, e eu falei, cara, tu é um cara novo, porque tu não procura? Ele falou, cara, eu ganho aqui R$150 a R$200 dia para vigiar carro. Trabalho de segunda a segunda. Eu tenho a minha casa no Sol Nascente, eu tenho um carrinho velho que eu tirei daqui da porta. Né? Então, aí quando você fala assim, tem gente de Brasília passando fome, é também falta de vontade de trabalhar. Você não concorda? Eu concordo. Existem situações em que a pessoa, se ela tiver força de vontade, mas é interessante... O seu caso, sua história de vida mesmo. Se você tivesse acomodado lá na casa da dona Glorinha, estaria lá até hoje. Talvez, né? Numa situação bem diferente Desculpa da que eu estou cortar, hoje. Viu? Não, mas fica à vontade. Mas é isso. Mas existe algo que, por trás de uma história, eu penso sempre assim, por trás de cada pessoa existe uma história. E quando você olha para uma pessoa que veio, por exemplo, de outro estado, para uma pessoa que veio atrás de encontrar em Brasília, né, uma situação mais favorável para criar a família, para educar os filhos, ela já traz sobre os ombros uma história de, às vezes, de sofrimento, de rejeição. E fato é, uma pessoa só consegue, muitas vezes, sair de uma situação dessa se ela tiver um apoio. Mesmo que esse apoio seja um apoio emocional, que seja alguém que possa ouvir, um apoio espiritual. Enfim, a minha experiência, o que eu aprendi, por mais que eu quisesse vencer aquela situação que eu estava, né, e Deus colocou em minhas vidas pessoas fundamentais, como a minha esposa, a própria tia Glorinha, alguns irmãos lá do abrigo, né, os meus irmãos, outros irmãos. Então Deus colocou em minha vida pessoas que me ajudaram, colaboraram para que eu pudesse mudar o sentido da minha vida, ou encontrar um sentido para a minha vida. Então por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa ela tem as possibilidades, mas ela está tão desacreditada dela mesma que ela não acredita que ela é capaz de sair dali. Ela está tão presa numa situação que, se ela não tiver alguém que fala assim, peraí, basta você fazer isso que é simples, mas você tem que sair do lugar, você tem que dar o primeiro passo, que a pessoa ela se acha incapacitada de sair dali. Então, você falou um negócio muito interessante, veio na minha cabeça aqui, que a única pessoa nesse planeta, nesse universo, que podia fazer tudo sozinho, escolheu 12 apóstolos. Exatamente. Você me abriu os olhos para uma coisa, porque eu estou aqui culpando o coitado do cara que está ali, que não quer tomar iniciativa, não quer fazer, mas realmente ser um apoio é muito difícil. Religioso, espiritual, você falou tudo. E você sabe que às vezes as pessoas querem. E você deve conhecer quantos casos você conhece de pessoas que começaram e não seguiram adiante? Vários. Muitos. Assim, não teve assim a força, não teve a garra, a resiliência, a falar assim, eu vou continuar. Porque é esse apoio que é fundamental. Quando eu olhava para a minha vida no futuro, eu não dava para ver assim, olha, eu quero isso, eu vou alcançar uma coisa ou outra. Porque eu olhava para trás, era sofrimento, era tristeza, era fome, era miséria. Nós chegamos a comer comida do lixo, né, na infância. Então, aí, peraí, como que você vai ter uma perspectiva de um dia você falar assim, caramba, eu vou ter uma casa, vou ter uma família, vou ter... Né? Então, assim... Começa a bloquear mesmo. Bloqueia. E aí a pessoa fica insegura, a timidez, né? Em alguns casos, o medo... Exatamente. Exatamente, com medo. E além desses bloqueios todos, a pessoa fala assim, olha, é melhor ficar onde eu estou. Acomoda. E existem muitos que falam assim, eu vou ficar na rua porque aqui eu sou livre. Só que ela acha que está livre, mas ela está presa numa situação de rua é difícil. E ela acha que está livre. Então, entende? Está livre ao ar, mas está preso naquela situação. Exatamente. É verdade. Exatamente. Gente, e esse papo de liberdade, de sozinho ou não, me fez também lembrar aqui, que era para ter falado no começo do programa, desculpa, tá? Vou até fazer uma pausa aqui, porque você sozinho não chega a lugar nenhum. Você que tem uma empresa, você que tem um comércio, você que tem um produto e quer ver o seu produto nesse shopping aberto 24 horas que é a internet, e não sabe como fazer, aproveitando aqui o gancho do Marcos Maurício, fantástico. Sozinho você não vai a lugar nenhum.
Então, vou te dar uma dica. Procure a Start 7 Produções. É uma empresa de marketing digital que vai te ajudar a botar o seu produto nesse shopping aberto 24 horas por dia, que é a internet. Então, se eu fosse você, entra lá, pega a sua câmera agora, aponta para esse QR Code que vai aparecer na tela e você vai ter já uma certa noção do que eu estou te falando. Você também pode procurar a gente, falar com a gente via inbox, falar com o Marcelo Medeiros lá no @Start7 Produções no Instagram. Com certeza, se você não estiver nesse shopping aberto 24 horas por dia, 36 dias por ano, que é a internet, você vai estar fadado ao esquecimento. Aproveitando a adenda, até oferecer aqui para o nosso convidado de hoje, o Marcos Maurício, porque ele também é um produto hoje, ele é um pré-candidato, então ele precisa ser visto. Estava até olhando suas páginas na rede social, no Instagram está muito bonita. Você tem alguém que te ajuda com isso, Marcos? Eu tenho. Olha, eu tenho um braço forte. Você é da comunicação também, não? Não sou. Não? Meu filho é formado em jornalismo. Olha aí. E formado também em ciência política. Mas ele nessa pré-campanha, ele não está me ajudando. Ele me ajudou muito em 2018. Mas dessa vez agora não, porque ele está com outro trabalho. Ele não pôde deixar esse outro trabalho para vir comigo. Mas eu tenho uma equipe, sim, cuidando. Legal. Né? Eu tenho uma equipe cuidando. É necessário, né? Precisa. É necessário. Pois é, se você não tem uma equipe cuidando da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, procure a Start 7. Como eu te falei, pega aí o teu celular, aponte para o QR Code que está aparecendo na tela e você vai ter maiores informações, beleza? Continuando aqui, que eu te perguntei, a gente já foi desvirtuando. Aí você foi estudar e trabalhar na CAESB igual teu pai trabalhou. Pois é. Eu já fiz muitas coisas na minha vida. Eu já trabalhei, como eu disse, eu comecei trabalhando nesse restaurante lavando banheiros aos 8 anos e descascando batatas. Depois eu trabalhei já na minha adolescência como... Hoje fala-se jovem aprendiz, né? Mas era office boy na minha época, né? Também trabalhei. Contemporâneo, eu trabalhei na Caixa Econômica como office boy. Eu fui do CNPq. Aí. Nós somos praticamente da mesma idade. Sim. Eu tenho 55, o Marcos é mais novo um pouquinho. Mas é 55 com cara de 54. Obrigado. Boa, gostei. Diferença enorme, 55 a 54. Ótima. E então, aí tu trabalhou na Caixa Econômica. Trabalhei na Caixa Econômica. Nós éramos office boy, agora é menor aprendiz. Hoje é menor aprendiz. Interessante que quando a minha mãe faleceu, assim, eu passava muito na Caixa Econômica, no setor bancário sul, passava sempre em frente ao hospital de base. Eu sempre lembrava dessa situação que ela passou ali no hospital. Mas assim, fui representante comercial, né, de confecções de Minas Gerais, lá de Divinópolis. Oh, coisa boa, Depois trabalhei numa distribuidora de bebidas. Depois trabalhei como feirante. Nossa. Feirante. Olha, eu tenho experiências, eu sei o que é. Sabe vender. Você sair de madrugada, 4 horas da manhã para ir para a feira. Você ficar na feira ali até 3 horas da tarde, o domingo acabou ali, no outro dia tem que correr atrás, exatamente. Organizar tudo. Olha, é uma vida difícil essa vida de feirante. E trabalhei numa multinacional alemã, na Wurth, e uma empresa muito boa, aprendi muito na Wurth. E depois eu fui trabalhar no Na Hora, fui convidado para trabalhar no Na Hora. Entrei no Na Hora como assistente administrativo, depois fui nomeado para gerente de implantação de novas unidades e depois cheguei a diretor do Na Hora. Eu tinha sob a minha responsabilidade 860 servidores. E hoje eu tenho uma grande alegria. Em qualquer lugar que eu encontro com qualquer um deles, são amizades que ficaram. Te reconhecem. Igual quando você chegou aqui hoje, Marcelo Medeiros, já olha, meu amigo de quanto tempo. É verdade. Foram contemporâneos também na Comunidade Renascida em Pentecoste, trabalharam juntos. Trabalhamos juntos. Que bacana. Na Pastoral da Comunicação. E hoje você serve em qual paróquia? Hoje eu estou no Imaculado Coração de Maria, no Parkway. Hoje nós somos ministro da Eucaristia, nós somos da Renovação Carismática, né? Inclusive eu e minha esposa somos pregadores. Que legal. Nós somos das equipes de Nossa Senhora. Fantástico. Também. E a gente dá palestra para casais, de encontro de casais e também para noivos, né? Na preparação de noivos, né? Para o casamento. Então, assim, você falando... E é necessário, viu? Deixa eu dar um testemunho aqui. Eu falo mais do que o entrevistado. Daqui um dia o Marcelo vai me demitir, porque eu convido o rapaz para falar e eu que fico falando. Mas quando eu fui me casar, eu fiz um encontro de noivos, que era um dia, uma tarde, 1 hora. E fiz aquilo ali brabo, né? Aí esses dias eu estava vendo o Frei Rogério
anunciando, e agora são 8 dias, 8 Sim, encontros. sim. E quando eu fiz o encontro de casais com Cristo, que foram 3 dias, eu vi a necessidade. Porque quando eu casei, eu achei que o meu casamento era ruim e tinha que ser. Que as brigas tinham que acontecer, que era normal. E não é normal. E se você não tem uma preparação, a importância do encontro de noivos, se você não tem uma preparação, porque ali você ouve testemunhos, você ouve palestras, você estuda a Bíblia, aprende a ser mais paciente. Não é isso? É isso, exatamente. E se nós pararmos para observar, as nossas vidas conjugais, nossas convivências, inclusive, elas são muito parecidas. Nós discutimos às vezes, e isso se repete em todas as casas, as discussões geralmente são os mesmos problemas. E o que nós encontramos nesses encontros? Uma troca de experiências. É verdade. E eu digo sempre, não é o problema que define para onde nós iremos, é como nós lidamos com os problemas. Porque se nós observarmos a maioria das pessoas que se separaram, elas não separaram por problema sério. O problema, quando ele é muito sério, ele une o casal. E às vezes são por discussões bobas, por discussões idiotas, que o casal acaba, desculpa o termo, mas o casal acaba ali... entregando os pontos, separando. Exatamente. De besteira mesmo. E tudo isso sem uma orientação, e essas trocas de experiência, seja para noivos, seja para casais, a pessoa vai olhar e falar assim, caramba, o problema não é só meu, o outro ele também passa por isso. Foi o que eu senti no encontro de casais. Falei, cara, eu achei que o problema era só no meu casal, né? Todo mundo que é casado passa pelo mesmo problema. E coisas, falou muito bem, até parece o palestrante do dia que eu estava fazendo. Cara, coisas bestas, igual tinha lá, o casal estava pé de guerra, porque um deixava a toalha em cima da cama. Então. Exatamente. Não é coisa muito besta demais para causar uma briga, cara. Exatamente. E eu penso, eu e minha esposa, a gente pensa sempre o seguinte, cada pessoa, como a gente falava ainda há pouco, cada um vem de uma história. Você vai pegar 2 pessoas completamente diferentes. Eu vou pegar aqui o exemplo da minha esposa. Minha esposa foi criada pela avó e por um tio. Eu cresci num abrigo. Aí você pega 2 pessoas, ela criada pela avó, toda sensível, toda delicada, né? E eu, aquela pessoa mais bruta, ali que vivi num mundo diferente, muito diferente do dela. Aí você pega essas 2 pessoas e fala assim, olha, vão viver juntos a partir de agora. E eu falo, é coisa de Deus mesmo. É coisa de Deus, não tem explicação. Porque ali, é o que a gente sempre fala isso, nós estamos ainda nos adaptando. E até o nosso último dia é um processo de adaptação. É verdade. De adaptação. Não, eu costumo, de vez em quando, olho para minha mulher assim na cama e falo, cara, nós somos 7 bilhões de habitantes no mundo. No Brasil somos quase 230 milhões. Em Brasília, 3 milhões. São 54% mulher. Por que tu? Esses dias, quando eu falei isso pra ela, me bateu tanto, cara. Por que eu? Eu falei, por que tu? Porque Deus escolheu para um ajudar o outro a carregar a cruz. É verdade. Deixará seu pai e será uma só carne. Exatamente. E beija a tua cruz. E carregue, pegue sua cruz e me siga. Não tem esse papo de largar ninguém para trás, não. É isso mesmo. Não é, irmão? É isso mesmo. E beija a tua cruz. Ela vai te levar para o céu. É verdade. A gente falando brincando, mas é uma pura da verdade. Você que está aí nos ouvindo, acredite, entre nas páginas lá do meu amigo Marcos, porque tem muita coisa bacana. Ainda vamos falar de homeschooling, vamos falar das dicas. Ele tem muita dica bacana. Nós ainda estamos chegando na CAESB. Ele está falando da vida profissional para chegar na CAESB. É verdade. Você não me contou, eu quero saber. Papai trabalhava na CAESB aqui em Brasília e você seguiu os passos. Meu pai trabalhava na CAESB. E quando ele faleceu, trabalhando na CAESB ainda. Isso em 78. E aí, pouco tempo depois, como eu disse, a gente vai, né, outras histórias vão adentrando. A minha sogra trabalhava na CAESB. Ela trabalhou no Núcleo Bandeirante, no escritório do Núcleo Bandeirante. E aí depois, em 1990, a minha esposa fez um concurso em 88, 89, não sei. E ela foi chamada para trabalhar na CAESB em 1990. Olha que legal. Inclusive, a CAESB foi assim, a mão de Deus por meio da CAESB que nos tirou de muitas situações difíceis financeiras. Nós vivíamos uma situação financeira muito delicada, porque, né, a Lúcia saiu do trabalho dela, porque todos os nossos filhos, os 3 filhos, ela não podia ter nenhum. Todos os 3 são 3 milagres. É verdade. E nós passamos situações muito difíceis com os 3. Um deles, o do meio, tem aquela a nota que o médico, ao nascer a criança, o médico falou, nota de 0 a 10. Isso. E o meu filho do meio, apareceu, ele colocou lá, morto, nascido morto,
ressuscitado na sala de parto. Nossa. E esse filho foi assim um dos que o primeiro também foi muito difícil. O segundo, que foi o Rafael, também foi essa situação bem complicada, mas que os médicos, inclusive, desenganaram o Rafael. Disseram que ele ia viver no estado vegetativo. Olha. E o antibiótico que ele tomou era muito forte, porque ele aspirou mecônio e perfurou os 2 pulmões. Nossa. Teve que drenar os 2 pulmõezinhos dele. E um antibiótico muito forte provavelmente causaria surdez. Então você imagina uma pessoa em estado vegetativo, surdo. Surdo. E graças a Deus. Nós fizemos acompanhamento no Sara durante um tempo e nós anotávamos tudo. No dia que ele abria o olho, mexia a cabecinha, sustentava a cabecinha, tudo. Tudo era um dia de festa também. Sempre. E aí o médico falou, olha, não tem explicação. Seu filho não tem nenhum problema. Olha isso. E ele tem explicação. Recentemente não, tem uns 5 anos, formou na UNB, formado em ciência da computação, está levando a vida dele trabalhando na área que ele gosta. Que legal. Então, assim, é um milagre. Ele é um dos 3 milagres. Isso foram muitos. Então, a Lúcia ter entrado na CAESB em 1990 foi um milagre. E quando a minha sogra faleceu, ela faleceu de Covid. Quando eu fiz o concurso da CAESB, em 2012, ela tinha 10 anos esse concurso. Se não for a mão de Deus, eu não sei o que é. Não tem explicação, né? E aí ela morreu no dia 30 de março de 2021. Quando foi no dia 30 de março de 2022, eu fui convocado. O sonho dela era me ver entrar na CAESB. Olha só. E ela foi aquela que falou, você tem que fazer, você vai passar. Eu fiz a primeira vez, não passei. E essa segunda eu alcancei a pontuação, mas fui chamado agora em março desse ano. Né? E foi uma grande alegria, uma conquista. É mais do que um emprego, é mais do que um trabalho. É uma realização. É um sonho. É um sonho. É um sonho. Quando é um projeto afetivo, né? Tem. A CAESB, ela tem na minha vida, é muito mais do que uma empresa. Ela tem uma importância, eu costumo brincar que nas minhas veias não correm sangue, correm água. Muito legal. Então tem tudo isso. E esse concurso foi assim, quando eu fui chamado para o concurso, eu nem sabia. Foi uma pessoa que eu não conheço, me ligou. Me ligou não, mandou mensagem no WhatsApp. E aí ele falou assim, olha, parabéns pela sua convocação. Eu não sei nem quem é essa pessoa. Eu estava indo para o ministério, para a secretaria. Estava indo para o trabalho 8 horas da manhã. Quando eu cheguei no trabalho, que eu fiquei sabendo, eu fui olhar, olhei no site da CAESB, não tinha nada. E aí eu liguei na CAESB. E aí eles falaram assim, olha, você saiu no Diário Oficial. Eu falei, tá, e eu preciso... Aí uma outra pessoa falou assim, Marcos, é o seguinte, tem um estágio probatório. E você precisa, nesse estágio probatório, ser contratado, sair de licença para você concorrer, se você quiser sair candidato em 2022. Você precisa de entrar no dia 30, até no máximo dia 1º de abril. Tomar posse para depois... Porque o estágio probatório seriam 3 meses. E foi exatamente isso que aconteceu. Caixa 7. Os exames que levariam até 15 dias para pegar, eu peguei em 2 dias. E consegui ser contratado no dia 1º de abril. Que legal. Dia da mentira, mas é o dia da verdade. Mas é verdade. A mentira que virou verdade. Eu também sou de abril, então foi um presente de aniversário. Você nasceu que dia? Dia 11. Eu nasci no dia 3, cara. De abril? De abril. Olha só. Somos do mesmo signo. Muito mais em comum. Eu não acredito muito no negócio de signo, não, mas dizem que um ariano é um cara de sangue no olho. E lutador. E pela tua história, tá dando para ver que você não desiste fácil. Não podemos desistir. Quando estivermos aqui, tem que lutar. Então foi assim a minha entrada na CAESB. Que legal. Foi... Então, mas a sogra e o papai tá lá no céu comemorando. A mãe, a sogra e o pai. Todo mundo comemorando. Intercessores no céu, com a graça de Deus. Com 3 milagres, 3 filhos, com o sonho afetivo realizado, aí é correr pro abraço. Não tem jeito. Esses dias, quando saiu a minha convocação, aí um amigo falou assim, Marcos, Deus gosta demais de você, né? Eu falei, de você também. De você também, você não está sabendo, né? Mas a gente sente esse carinho de Deus. Verdade. Entende? Eu penso que tem algo que interessante, quando você falava de cuidar, eu conversei com uma psicóloga uns anos atrás, e ela falava assim, Marcos, você não tem, assim... Você não tem explicação, porque você passou tudo que você passou, você foi humilhado na escola, você foi humilhado na rua, você foi assediado, sofreu bullying. Eu sofri bullying porque eu era pequeno, não tinha pai, não tinha mãe, meu número era o número 24 na chamada, todo dia eu sofria bullying todo dia. Ainda tinha esse bullying do número. Então, caraca, eu sofri muito. E ela fala assim, você não tem mágoa de ninguém.
Eu falei, olha, eu não me sinto um rejeitado da sociedade. Eu tive pessoas que não me aceitaram, mas tive outras tantas que me aceitaram e não só aceitaram, como, né, me ajudaram. E te amaram até e te amaram, cuidaram. É, claro. E aí ela falou assim, mas como? E aí aquilo mexeu comigo. Eu comecei a analisar o que poderia ter acontecido. E eu descobri. Quando eu estava em casa cuidando da minha mãe e dos meus irmãos, a situação era muito difícil. Eu estava cuidando deles. Quando eu estava no abrigo, os maiores cuidavam dos menores, os mais velhos cuidavam dos menores, e eu estava sempre cuidando de alguém. Sempre cuidando Cuidar de gente. do outro me protegeu. Eu não tinha tempo para pensar nas mazelas, nas dificuldades, nas dores. Então, na medida que eu cuidava do outro, Deus estava cuidando de você. mim. Então, por que às vezes a gente vê, às vezes, enquanto pessoas completamente revoltadas na vida, né? E às vezes fala assim, olha, vai fazer um trabalho de caridade, vai fazer um trabalho solidário. Então você vai ver que o seu chamado é para ajudar o outro. Eu acho que é bíblico isso, quando Deus fala, vai cuidar dos meus pequenos que eu cuido dos seus aqui. Ele não desampara, Não né, desampara. E foi isso que aconteceu comigo. Bacana. E é por isso que eu falo para minha esposa, enquanto eu tiver vida e houver a possibilidade de fazer algo por alguém, eu farei. Até doação de sangue. O que eu puder fazer, eu vou fazer, porque... E tem que fazer, esse é o né? chamado. Você falou muito bacana aí, doação de sangue. Esses dias eu estava ouvindo, eu sou locutor voluntário lá na Rádio Canção Nova e vira e mexe, a gente recebe o pedido para a gente comunicar para as pessoas irem até o Hemocentro. O Hemocentro disponibilizou até o número de WhatsApp, que depois eu vou deixar mais à mão aqui, para sempre nos programas eu estar avisando. Você agenda pelo WhatsApp, você não precisa pagar estacionamento, você chega lá e depois ainda toma um cafezão. Então, e você vai salvar vida, você vai doar vida. Doar sangue é muito importante, né, Marcos? Tem muita gente precisando. Muitas pessoas precisando. E... hoje em dia eu não sei, mas parece que o número de doadores parece que diminuiu. Muito. Coisa agora da Covid. Sim. Outra coisa que eu não sabia, que eu fiquei sabendo pela internet, pelo Cristiano Ronaldo. Um repórter entrevistando ele, falou, Cristiano Ronaldo, por que você é o único jogador de futebol que não tem tatuagem? Todos os jogadores estão cheios de tatuagem no corpo. Se eu fizer uma tatuagem, eu não posso doar sangue. Exato. Fantástico. E hoje a quantidade de pessoas que a gente vê tatuada de e aí cima impede embaixo, de fazer. E até pense, se uma pessoa da família precisar, exato. ele não vai poder doar. Pessoa, você está ali no momento, sofreu um acidente, está o seu familiar morrendo, o sangue é o mesmo, mas você não pode. Você tá cheio de tinta no corpo. Exatamente. Eu também não tenho. Quando eu era moleque, eu era louco, com vontade de ter tatuagem. Queria ter uma morte com um dragão, coisa de adolescente, né? Graças a Deus, na época eu não tinha dinheiro para fazer, hoje eu não tenho coragem. Mas, Marco, você estava me falando que você foi pré-candidato... Não, foi candidato em 2018. Disputei as eleições de 2018. Fui pra muito distrital. bem votado para distrital, para deputado distrital. Fizemos uma campanha muito enxuta de recursos e nós tivemos um resultado muito bom, muito bom. Foram praticamente 4.000 votos. E nós não tínhamos uma equipe, nós não tínhamos equipe de comunicação, não tinha equipe de rua, não tinha recurso, não tinha carro. Nós fizemos uma carreata em Taguatinga, tinha 70 pessoas. Olha aí. Quando eu falo isso, assim, quando no mundo político, eu falo assim, olha, eu não dei combustível para ninguém, eu não dei bandeira para ninguém, não fiz campanha. E não fiz, assim, e eles não... Não foi comprado, a manifestação foi popular, exatamente, voluntária. E eles compraram as suas próprias bandeiras. Cada um pagava R$25 pela sua bandeira. Olha isso. Não, nós vimos muita coisa bacana acontecer nas eleições passadas. A internet, como eu fico aqui insistindo e convidando as pessoas, elegeu um presidente da República. Sim. Nunca esqueço ele sentado numa cadeira, 2 telefones pendurados nos banquinhos e ele fazendo campanha ali. E a internet foi uma ferramenta que veio para agregar, para ajudar muito, né? Sim, e eu penso que nós, eleitores... nós temos que ter uma consciência. É urgente. Nós precisamos desejar uma nova forma de fazer política. Com certeza. Porque chega daquele político que joga rios de dinheiro. Chega daquele político que promete e nunca faz. Seja daquele político que nunca fez nada. Quando eu chegar lá eu vou fazer. Chega e não faz. Chega e não faz. Então, eu penso que nós, eleitores, temos que pensar o seguinte: quem é essa pessoa? O que ela fez? Ela vai dar continuidade ao que ela está fazendo? E o mais importante, ela vai me representar. Ela pensa o que eu penso? Ela faz o que eu faria se eu estivesse lá? O eleitor precisa fazer essas perguntas, porque às vezes ele vota de forma inconsequente. Chega lá, eu encontrei um colega meu que estudou na mesma escola que eu, na minha juventude.
E aí eu chego, tô lá fui votar no Leonardo de Taguatinga Sul. Aí chego lá, ele tá abaixado pegando um papel, uma colinha no chão. Aí eu olhei e falei, rapaz, você tem noção do que você está fazendo? Marcos, eu não gosto de política. Cara, aí o que acontece? Se você não gosta, o outro que gosta vai te dominar. Vai te dominar. Vai te dominar. Porque ele quer exatamente isso, que você não se envolva, porque aí você não vai ter o seu representante. Você vai obedecer aquilo que o representante dele fizer. Eu acrescentaria na fala do Marcos agora o seguinte: chega de eleitor também que troca o seu voto por uma camiseta, por uma dentadura, por um emprego, por uma cesta. Cara, se o cara tá te comprando agora, ele não vai te ajudar depois. E ainda acrescento mais: se você chegar no dia da votação, você achar um papel no chão lá que foi um político sujão que jogou, não vote nele. Pegue aquilo dali para não votar naquele cara. Porque o que acontece? Se o cara está jogando sujeira no chão, o que ele vai fazer lá dentro do Congresso? Vai fazer sujeira na Câmara Legislativa, no Congresso, no Senado, na Câmara. Então, pense bem. Eu costumo dizer sempre aqui, sabe, Marcos, que hoje nós estamos nesse... Eu sou meio dinossauro, eu tenho 55 anos, sou meio ruim na parte tecnológica. Engasguei. Tecnologicamente falando, eu sou meio dinossauro. Mas eu costumo falar para todo mundo, cara, hoje você dá um Google. Tem tudo na internet. Não acredita nesse bate-papo furado que a gente está tendo aqui, não. Vai lá e entra lá. Marcos Maurício. Vai ler. Você não vai perder tempo. Você vai ganhar conteúdo, informação. E isso é muito bom. Pare de assistir televisão. Tem aquela emissora lá que só fica dia e noite botando trem na sua cabeça distorcido. Apologias, drogas, de higiene. Que a gente ainda vai falar aqui sobre isso. Leia, acompanhe. Está na dúvida? Esse programa vai ficar gravado lá na página do youtube.com/Brasília no ATV. Veja, reveja, veja as informações que o Marcos está dando e consulte, leia mais para você fazer um voto. Você imagina se nós conseguirmos colocarmos dentro da Câmara dos Deputados agora, colocar dentro da Câmara 24 pessoas comprometidas que queiram trabalhar por essa capital. Nós vamos ajudar os nossos governantes da Presidência da República a administrar um país melhor para todo mundo. Não queira pensar, eu ganho um emprego agora. Pense no seu neto daqui a 10, 20, 30 anos. Não é isso, mano? Isso. Eu conversava ontem, eu estava com um grupo ontem e eu falava exatamente isso. Qual foi o mundo que nós encontramos? Um mundo de liberdade, eu posso estudar, eu posso trabalhar, eu tenho o meu esporte, eu posso ter a minha televisão. Você podia deixar a casa aberta. Exatamente. Esse foi o mundo que nós encontramos. E agora, aí eu fiz uma pergunta a eles. Qual é o mundo que você está ajudando ou que você vai deixar se depender de você para os seus filhos e seus netos? É verdade. É porque nós temos muitas vezes, somos imediatistas muitas vezes. Nós olhamos só o agora. E aí o preço que a gente paga por pensar só no agora é caro. Porque o que os nossos filhos vão encontrar? Qual é o mundo que eles terão? Qual é a Brasília que eles vão ter? Qual é o espaço público que eles vão poder usufruir? Qual é a liberdade que eles terão? Então, a gente precisa ter uma visão muito mais à frente, né? Quando a gente pensa nas soluções e nas pessoas que nós estamos escolhendo. É verdade. Né? É uma responsabilidade nossa. Muito grande. E eu falava ontem, inclusive, que nós viemos de uma geração que os pais lutavam para defender os filhos. Os pais brigavam mesmo para defender os filhos. E se nós não, quando se trata de política, de certa forma, nós estamos numa luta para defender as nossas famílias, defender os nossos filhos. Só que às vezes nós lavamos as mãos porque eu não quero ser julgado, eu não quero ser maltratado, rotulado. Eu abro a mão para não ser mal visto. Né? Eu abro a mão das minhas convicções para não ser mal visto. Então, e a gente paga um preço alto por isso. Caríssimo, caríssimo. Voltando para a política, qual partido que você está afiliado hoje? Eu concorri em 2018 pelo Avante e agora novamente pelo Avante. Foi a minha melhor opção. Bacana, muito bom. O Avante lança candidato ao governo em Brasília? Não. O Avante deve apoiar algum candidato. As convenções vão ser a partir do dia 5, estão dizendo que os partidos ainda não estão fechados, quase ninguém com ninguém. As convenções elas acontecerão do Avante vai acontecer dia 25. Dia 25. Já está definida a data, dia 25 a gente vai ter a convenção, mas nós não faremos... Marcelo, vamos lá na convenção do Avante, hein? Apoiar o nosso amigo e fazer uma cobertura para nós. E fazer uma cobertura, com certeza. O Avante não fará federação. Então, legal. Nós vamos caminhar só assim
Sem estar amarrado. Isso, sem vai estar preso apoiar, a outro. mas está sem estar preso. Sem a federação. Muito bom, muito bom. Agora, eu queria entrar nos temas mais polêmicos para saber o que você acha. Você acredita na pesquisa eleitoral? Em 2018, quando fecharam as urnas e apresentaram o resultado, eu falei para minha esposa, aí tem coisa errada. Tem coisa errada. Porque eu imaginei... Agora, aí o pessoal fala assim, mas todo mal perdedor pensa isso, né? Não, mas todo mundo fala isso. Nós temos um presidente que foi vitorioso e que também não acreditou. Não tem essa conversa. Mas porque realmente aconteceu algumas coisas que... Sim, e algumas pessoas, e assim como eu ouvi de outros também, falou, Marcos, eu digitava o seu número e não aparecia o seu rosto. Ouvi vários relatos. Marcos, eu digitei o seu número porque não tinha como fotografar. Eu digitava e seu rosto não aparecia. Então, assim, eu estou falando isso porque aconteceu comigo, não foi outras pessoas, não foi ninguém que me contou. A pessoa foi lá votar e saiu da urna e me ligou na hora. Mandou um áudio. Cara, isso Então, assim, aí o que acontece? Eu vejo que é um sistema que não nos dá a nós, né, pré-candidatos, futuros candidatos, a segurança que nós precisamos. E a nós, eleitores, não nos dá a segurança de falar, realmente é isso que foi escolhido, é isso que foi feito. Eu não... E Marcos... aquilo que a gente estava falando aqui, eu acho que até nos bastidores, não sei se ficou gravado. A nossa briga hoje, ela não é contra gente de carne e osso, não, pelo amor de Deus, cara, porque é uma coisa tão simples que já havia sido aprovado as urnas eletrônicas com a sua comprovação ali, né? Hoje qualquer coisa que você vai fazer, você tem um comprovante. E ainda foi duramente explicado, eu acho até ridículo. Eu vou perguntar isso para ele daqui a pouco também sobre os ministros do Supremo, mas um ministro ir lá para fora e dizer que quer voltar ao retrocesso, voto de papel, o cara desse é irresponsável. Me desculpe, senhor Barroso, é um moleque. É um moleque. O voto, a pessoa confere, o papelzinho cai dentro do recipiente que vai para o TSE. E o senhor indo para fora do país e dizendo... Foi confrontado por uma mulher, pediu para prender a mulher, mentindo. É uma vergonha, cara. E detalhe que nós temos uma lei que foi aprovada. Pois é. Né, nós não estamos, assim, nós como eleitores não estamos pedindo nada que é ilegal. Que se cumpra a lei. Exatamente, que se cumpra a lei. Pois e eu penso assim, o STF, para que serve o STF? Exatamente. É para que a lei seja cumprida? Para que todos respeitem deles, né? A lei, né? E não o que eu quero. Não é o que eu quero, é aquilo que a lei determina. É verdade. Né? E assim, infelizmente hoje nós temos uma confusão muito grande no executivo, legislativo, judiciário, e há um meio ali, um limbo. Parece que todo mundo pode fazer tudo. E ninguém faz o que deveria ser feito, ou quase ninguém faz o que deveria ser feito. Então, isso causa para nós uma insegurança muito grande. Com certeza. Porque nós pegamos aí, olha o que aconteceu no Brasil há pouco tempo atrás. Quantos foram presos justamente por terem roubado tanto e foram soltos e foram inocentados, né? Então, assim, nós temos algo que está acontecendo no país, e eu tenho dito para todos que eu encontro, essas eleições, essa eleição de 2022, ela é divisor de águas. É verdade. E nós, aí, aqueles que eu encontro e falam assim, não é nada, eu falo, olha, se prepare, porque esse ano vai ser um ano que vai definir os rumos do Brasil. Essa eleição não é como foram as outras, por mais que tenham sido importantes, essa eleição ela vai ter um peso muito maior. E não só no Brasil, até também para a América do Sul, Latina, e quem sabe lá, e olha, se não for para o mundo também. Eu fico muito assustado, muito preocupado, e quando eu vejo essa situação dos ministros, me deixa mais... se eu ouvir da boca de um ministro ou falar uma frase... o poder a gente não ganha, a gente toma. Pois eu te fazer, você tem mais ou menos a minha idade, na sua adolescência, aos seus 20 anos, 30 anos, 40 anos, você lembra de algum ministro do STF? Nunca. Não, até, acho que 10 anos atrás, 10 anos atrás já comecei, quando eu vi 10 anos atrás, mas nunca, nem sabia o nome. Hoje se pergunta para mim a escalação da seleção brasileira. Você não sabe. Não sei. Mas os 11 ministros, sei todos. Interessante, são 11 também. São 11 também.
Tem ali até o goleiro hoje, que é o Fux, que é o presidente. Então é isso. Então, assim, hoje a gente ouve tanto e ficou tão... absurdo, né, em cara? tudo, assim, é claro que o STF, ele é, vamos dizer assim, ele age quando ele é acionado. Mas só que parece que a situação é propícia para que Eles tomam decisão. aquele partido pequeno, ele não tem força para resolver lá dentro da Câmara do Senado e ele E vai aciona lá, o STF para, pra através do tudo. STF, ele conseguir fazer alguma coisa, Cara, né, bloquear alguma coisa e atrapalhar. me leva a outra pergunta. Você que é um cara inteligente, tente me explicar o que passa na cabeça de uma juíza proibir o uso da bandeira do Brasil igual Eu tem. vi isso, Você eu achei, viu, cara? eu achei eu isso até anotei absurdo. o nome da mulher, porque eu falei, cara, Eu achei absurdo, é porque... vergonhoso. A doutora Ana Lúcia proibiu o uso da bandeira do Brasil porque diz que faz apologia ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Ela já proibiu alguma bandeira vermelha? Nunca! É uma coisa louca, né, cara? Que coisa Por maluca. que logo a do Brasil, né? Né? E assim, é o nosso símbolo de patriotismo. Duas coisas que a gente estava conversando aqui a respeito do ministro, que eu entrevistei aqui um advogado, e ele falou, cara, eu tô com vontade de pegar todos os livros que eu comprei, porque eu tive aula com ele, levar para ele, para devolver meu dinheiro. Porque é Vou acionar o vergonhoso. PROCON. Tudo Foi que tudo ele- enganoso. Tudo que ele Tudo- botou nos livros ele não está cumprindo. Exato. Né? Pois É é. uma coisa maluca. E quanto à bandeira, nosso canal Brasília no ATV, ele vai fazer um ano de existência justamente no dia 7 de setembro. Nós criamos o canal, fomos fazer a cobertura do 7 de setembro e, cara, não teve demonstração de patriotismo nesse país tão linda igual aquele dia. Com certeza tinha mais de 1,5 milhão de pessoas na rua. E assim, a gente viu o povo se vestir de verde e amarelo para a Copa do Mundo. Sim, sim. Agora, para o cara ir para a rua, se manifestar a favor de um governo, para comemorar um 7 de setembro. Eu, quando era moleque, vai ter o desfile de setembro, eu fugia. Mas fugia, cara. tem um sentido muito grande por trás disso. E eu vejo assim, é o sentido da liberdade. E é isso que está sendo tão perseguido. Assim, nós É estamos aqui verdade. conversando, dialogando sobre determinados assuntos. Na medida que alguém chega e fala assim, olha, você não pode falar isso. O nosso canal Então, pode ser derrubado. exatamente. Uma dessas barbaridades que o Debal A fala. partir deste momento, você fala assim, peraí, eu tenho que lutar pelos meus direitos. Eu vou me manifestar, porque se eu não o fizer, quem fará por mim? É verdade. Então, assim, o povo viu agora, está passando por um momento em que viveu anos e anos iludido com uma realidade que não existia. Que ele era livre. Uma liberdade velada, Exatamente, falsa. É. E na medida que as coisas foram se revelando, aí eu falei, peraí, essa minha vida inteira eu fui enganado e não sabia. Então, Era o corno, o último a saber. mais ou menos por aí. Então, cara, a minha vida inteira isso aconteceu e eu não verdade. sabia. Na época, olha, nós temos um grupo que rezamos pelo Brasil desde 2009, 2010. legal. Rezamos pelo Brasil. Na medida que nós começamos a rezar, teve um ano que foi muito antes da Lava Jato. E a gente falou, isso é resultado de oração, vamos continuar Com rezando mais certeza. ainda. E aí a gente começou a ver todos aqueles roubos, aqueles rombos. Falei, gente, tudo isso estava acontecendo E e ninguém sabia de nada. É verdade. Não, e o presidente principalmente, né? Não. Eu não sei de nada, o sítio não é meu, o triplex não é meu, até a Marisa não é minha. A Marisa é do meu vizinho. O dinheiro da Marisa é da Avon, Deus que me perdoe. Então, assim, a gente não sabia de nada. Você tocou num nome muito bonito que eu acho legal, direito, liberdade. A lei do desarmamento, o que você acha? As pessoas criticam muito o direito de se ter uma arma. É verdade. Eu penso o seguinte, você tem o direito de ter uma arma para defender a sua família, é válido. É válido. Agora, você não pode, de repente, você precisa ser capacitado para aquilo. Claro, claro. Né? Você não pode chegar ali e comprar uma arma E não é na barato, esquina, não é fácil. E não é barato. É. E o processo não é fácil. Não é fácil. Para você ter a autorização da Polícia Federal e do Exército, é um processo demorado. Você tem que passar por exames. Vários. Então, assim, e você vai ter a posse, não o porte, É. para você defender a sua família lá onde você está. Na sua residência. Exatamente. Imagina, aqui no Goiás, recentemente, um fazendeiro, eu vi um vídeo de um fazendeiro que no Goiás falou assim, olha, nós éramos assaltados aqui sempre. Depois que nós tivemos as nossas armas, Não que eles sumiu. souberam que nós estávamos armados, não vieram mais aqui. Mas Nunca isso- demos um tiro. É isso que eu sempre falo, sabe, Marcos? O direito da dúvida. Nós estamos aqui, nós três, canso de falar isso aqui, vai ficando chato até. Então, nós três, se entrar um bandido, o cara falou, opa, ali tem 3, eles são honestos, eles estão desarmados. Vem aqui, faz o que quer. Faz o que quer. Se a lei está liberada armas para todo mundo, o cara vai pensar, opa, ali tem 3 homens, um vai estar A armado. possibilidade de ter uma armada é grande. Aí o cara desiste.
o direito da dúvida. Eu não quero nem ter arma. Eu sou meio esquentadinho, não é de arma, não quero não. Mas eu quero ter o direito da dúvida. Eu vou dar aqui né, assim, imagina que você está na sua casa, numa chácara, e de repente de madrugada alguém entra no seu, né, na sua chácara, até um bicho, armado, né? ou até um bicho, ou até grande. mesmo um animal, né? E ali você tem a sua família ameaçada. Peraí, como é que você vai defender a sua família? É verdade. Né? Ninguém está jogando livro. Aí você pega um livro, faz igual uma amiga me falou. Pega um livro, mas pega grande e seja bom de mira, que vai ter que ser só um. Pega uma enciclopédia. Se você... Pega aquela baça bem que você não usa Marcelo, mais. Bem lembrado, joga o livro. Ou se não, pega flores e vai conversar com um bandido. Deus que me perdoe. E aí você vê sua família toda ameaçada e você verdade. sem poder defendê-la. Então é um direito que você tem. Você quer, ok. Não quer, também é um direito que te dá a escolha. Você quer, ok. Dentro da linha do direito, do seu direito, do meu direito, o que você acha desse crime? Eu já vou falando assim, dando nó no joelho, eu tenho certeza que ele não vai compactuar com isso. Ideologia de gênero. Eu, em 2018, 2017, 2016, eu acho, eu participei, penso que foi mais ou menos nesse período, de um evento na promotoria da infância e da juventude. E nesse evento, estávamos debatendo, né, os conselheiros tutelares e a promotoria e mais algumas outras instituições sobre essa questão de banheiro coletivo, né, do uso de banheiro, todos poderiam usar. E eu me lembro que essa foi uma discussão e eu levantei na época, falei assim, olha, nós corremos um sério risco de expor as nossas crianças a situações de abuso sexual, serem violentadas nos banheiros. E, assim, na época foi um alvoroço, porque isso ainda já estava muito forte naquela época. E, de fato, aconteceram alguns casos. Isso é verdade. Porque, não, assim, e hoje, eu até gravei um vídeo recente, eu até coloquei coloquei nas redes sociais, falando sobre o desenho do Toy Story. E o desenho do Toy Story, ele teve Buzz Lightyear. Eu acho que eu vi alguma coisa. Pois é, ele teve três desenhos. Desenho para criança. Só que agora colocaram o quê? Um beijo homoafetivo. Duas mulheres se casando, não sei o quê. Então, qual a necessidade? Hoje existe um projeto de destruir as nossas crianças. Hoje existe um projeto grande, maior, de destruir as famílias. É verdade. Se você quer destruir alguma coisa, quer derrubar alguma coisa, aonde você acerta primeiro? Na base. Na base. Então, as nossas crianças estão vulneráveis, elas são inocentes, são crianças puras. E aquilo que chega para ela, aquilo vai construindo o imaginário da criança. Olha, eu vou te falar uma coisa. E na idade de formar caráter, que é criança. Exatamente. Né? Eu vou lhe dizer algo que você, se não observou ainda, você é um homem esperto, já deve ter observado. Observe os brinquedos que as crianças estão recebendo hoje. Aquele negócio de desestressar. Qual é a cor que aquilo tem? Arco-íris. Tudo hoje é arco-íris, é direcionado. Até um simples brinquedo. A criança fica brincando e o pai e a mãe acham bonitinho, inocente. E dá para a criança. O que acontece? A criança começa a ver naquilo ali algo muito comum. As cores, aí começa a ver nos desenhos. E tudo isso é uma engrenagem. As coisas vão se encaixando e a criança vai sendo impactada diretamente por tudo aquilo. E até que eles dão uma facada. Até que... necessário que você pode ser o que você quiser. Exatamente. Pode ser menino, pode ser menina, pode ser árvore, pedra, papagaio, coisa louca, né, meu irmão? Você só você viu recentemente uma pessoa que gravou um vídeo com um bebê no colo dizendo assim, meu bebê já nasceu homossexual. Eu vi isso. Que Deus, absurdo, cara. Então, que mulher louca. Não, mas a questão assim, tudo está sendo tão bem feito, tão bem planejado, que as pessoas, elas, por mais que se elas quisessem ver, elas não teriam mais forças para ver. Porque está tão alienado, então isso vai se tornando uma coisa forçadamente natural, que as pessoas, muitas vezes, eu costumo pensar o seguinte, se você colocar alguém para andar na escuridão, ela vai andar na escuridão e com o tempo ela não vai perceber mais que aquilo está escuro. Que aquilo está escuro, é verdade. Mas acostumar. Acostuma. É verdade. Acostuma. Eu fiz um curso uma vez na minha época era para operador de raio-x, e eu tinha que entrar numa sala bem escura para ali você pegar aquela chapa e montar para revelar. E tem que ser completamente escuro, não pode ter luz nenhuma para não queimar a transparência. Isso. A peça, a chapa. E aí eu sempre trago isso. Eu me acostumava a lidar com aquilo. Eu sabia onde estava cada coisa.
Então, na medida que eu tivesse, se eu tivesse uma luz, por menor que fosse, que iluminasse aquele ambiente, eu conseguiria ver tudo que está ali dentro. Mas eu não precisava da luz. É verdade. Eu imaginava que não precisava, porque eu fazia tudo ali dentro na escuridão. Então hoje as pessoas estão numa escuridão tão grande que elas não sabem que estão. E a gente poder entrar nesse mundo para tentar resgatar essa pessoa, ela não aceita. É verdade. Ela fala o seguinte: olha, eu estou com razão, eu tenho a minha liberdade. E se você não está fazendo isso, é porque você não aceita a minha liberdade. É porque você não aceita, porque você é homofóbico, discrimina. Você isso, que aquilo, você... Infelizmente aí começa a te rotular. Aí começa a rotular. Fascista, não sei o que. Cara, absurdo. Exatamente. E assim... Nós batemos um papo aqui com um garoto muito inteligente. Ele comentou uma coisa comigo que eu achei muito bacana. Que na época do governo militar, o governo militar falou assim, tá, a esquerda no Brasil eu vou deixar as faculdades para eles. E a esquerda foi doutrinando as faculdades. Entregou o que tinha de mais valioso. O que havia de mais valioso. Onde formavam as cabeças. E o que foi acontecendo? Pessoas que passavam ali dentro da faculdade 10, 15 anos... pulando de curso para curso, era história, arte cênica, filosofia, não sei o quê. Nunca se formava, só sendo doutrinado. A esquerda lá dentro, doutrinando. Resultado, esses caras hoje são profissionais que estão dando aula nas escolas. O professor Miguel Najib, advogado e professor, se eu não me engano, sentiu na pele. A filhinha dele estudava no Sigma e... chegou em casa dizendo que o professor de história estava dizendo que Che Guevara era melhor que São Francisco de Assis. Che Guevara, um guerrilheiro, um assassino, foi preso com 2 Rolex, um no pulso, um no bolso, porque comunismo é bom para os outros. Os comunistas, Lula, é relógio de $100 mil para comício. Se você tiver dois televisores em casa, você não precisa. Estava em Brasília aqui, em hotel, R$7.000, R$6.000 a diária. Você não pode ter mais que uma TV na sua casa. Uma basta. Quer dizer, para o comunista, tudo. Para os agregados, nada. Aí ele explicando que o professor de história do colégio ensinando a criança que Che Guevara era melhor que São Francisco de Assis. Olha o crime, cara. Aí foi quando o professor, o advogado Miguel Najib, criou Escola Sem Partido, começou a bater doído, então aí nessa luta e precisando do Congresso, e o Congresso, como tem muitas cabeças lá também doutrinadas, ainda não passaram, ainda não passou, e eu acho que a gente está perdendo o time disso, tem que bater doído, apesar que esse assunto não vai para a Câmara Legislativa, né, Marcos? Vai ser discutido lá na federal. Mas nós que somos de igreja, nós somos pessoas, nós temos que bater doído em cima disso. E isso volta àquilo que nós dizíamos antes. Quem são as pessoas que estarão me representando? Exato. Quem são as pessoas? Se eu me omitir, quem estará lá? Então, assim, se nós temos essa dificuldade para aprovar algo nesse sentido, nessa direção, de quem, vamos dizer assim, não vou dizer culpa, mas quem é responsável por isso? É verdade. Somos nós que escolhemos. É verdade. E nós, se não tivermos essa consciência de que quem vai estar lá, precisamos que sentir nele que ele vai lutar por nós, vai nos representar. É verdade. Né? Olha, em 2018, a gente falava sobre isso, você colocou esse ponto aí, eu defendia muito a questão do homeschooling, né, em 2018. E as pessoas, Marcos, homeschooling vai ser aprovado na Câmara Federal, não é na Legislativa, não precisa apresentar isso nas suas propostas. Eu falava, mas é algo que eu defendo e eu penso que se eu puder colaborar, mesmo como um distrital, atuando junto aos federais para que seja aprovado, eles terão meu apoio. Claro. Eu vou lutar por isso, eu vou trabalhar para isso. Que é uma forma até de defender as nossas crianças. Sim. Aí o que acontece? Onde foi aprovado o homeschooling? Na Câmara Federal. Na Câmara Legislativa. Legislativo. Foi aprovado. E você botou lá nas suas redes sociais 4 mitos, né? Porque tinha muita gente que falava que o homeschooling ia fechar as escolas. A escola é para socializar as crianças. Esse é um outro erro muito grande. Entendeu? Eu tinha chegado anotado em algum lugar para... Atropelei o processo. Não, de jeito nenhum. Porque... É isso mesmo. Então, é que é muito interessante esse tema. Eu até tive conversando com um padre católico que está criando a catequese no formato homeschooling. E é fantástico, está levando... A pandemia levou a igreja para dentro de muitas casas, através das transmissões. E o padre está com esse projeto muito interessante, se não me engano é o padre Agenor Vieira, da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, lá do Riacho Fundo, Vicente Pires. E o papo foi muito gostoso, eu levei ele na rádio, a gente bateu um papo sobre isso, foi muito produtivo, porque eu tinha uma visão
que eu achava que o Brasil não estava preparado para isso. Né? Porque os pais, porque eu sou de uma geração, como você também, que os pais estavam preocupados em ser o provedor. Sim. Quando era moleque, eu falava, cara, quando eu tiver meus filhos nunca vão passar pela dificuldade, pelo acosto, pela necessidade que eu passei. Depois de um certo tempo, eu vi que eu estava estragando os meus filhos. Que eles precisavam passar por algumas dificuldades. Tanto que do caçula eu tomei o carro, vai trabalhar. Olha, vai sentir na pele. É isso, pra ver o que precisa. Que é, pô. Às vezes a gente quer, é isso mesmo, né? No instinto paterno e materno, a gente quer evitar que os filhos sofram, mas há algumas dificuldades eles precisam passar, porque é para prepará-los para a vida. É verdade. Prepará-los para a vida. Se eu tiro tudo deles, se eu dou tudo a eles, e amanhã ou depois, eu não sei que dia eu vou morrer. Se eu ponho um escudo, se no dia que ele nasceu, morre. Exatamente, exato. Né? Os meus iam para a UNB de ônibus, e eu voltava de ônibus. O caçula que ia de metrô agora, porque tinha o metrô, mas era desse jeito. Então, assim, eles precisavam aprender, né? É verdade. Marcos, levando para o lado do aborto, o que você tem para dizer? Meu Deus. Pesado, é um né? crime. Você viu que eu nem fiz muito rodeio, já fui direto. Olha, a partir do momento em que a pessoa fala que ama o próximo, mesmo eu estou falando aqui dos católicos, dos cristãos, que fala que ama o próximo, mas aquele que é a favor de assassinar o seu próximo, mas eu não é um feto, é um irmão que já foi gerado, só não nasceu ainda. Aí eu vou pegar aqui, aconteceram 2 fatos interessantes nesses últimos dias. Isso. Interessantes assim, aquela criança de 7, meu filho nasceu com um pouco mais de 7 meses. Aquela criança de 7 meses que foi assassinada no útero, tudo bem, de outra criança. Né? De outra criança. Isso não pode ser desconsiderado. É verdade. Né? Mas ela foi assassinada aos 7 meses. A imprensa, de uma forma geral, a mídia não falou nada sobre esse assassinato. Coloca um pano em cima e cala-se. No Sul, recentemente, um cidadão matou o outro. Por causa de briga. Falaram que era briga política, foi não tinha uma nada a ver. discussão entre eles lá e um matou o outro. A mídia toda falou desse caso. Peraí, por que a vida de um é mais importante do que a vida do outro? É verdade. Por que aquela criança que estava para nascer, ninguém falou nada sobre ela? E sobre aquele outro cidadão falou-se tanto. E aí a gente vê que existe uma tendência, né, existe uma vontade de doutrinar o ser humano. Exatamente. Que todo mundo aceite uma barbaridade. Exatamente. Então você fala assim, olha, eu vi um vídeo de uma jovem dizendo, eu amo matar crianças, eu amo aborto. Eu vi, cara. Então aí você vê a que nível, essa questão da escuridão que eu falei ainda há pouco, está caminhando tanto nessa escuridão que não consegue mais ver onde está. É verdade. Acostumou com que Acostumou. E eu penso assim, Deus quando gera o homem, olha o quanto isso é profundo. Deus te chamou, Deus me chamou o Marcelo, para que com a nossa participação, vamos dizer assim, ele povoasse o céu. É verdade. Os filhos que nascem de nós são chamados para serem santos e povoar o céu. Cara, é muito forte isso mesmo, hein? Exatamente. Você analisa a profundidade exatamente, disso. É muito profundo. Deus não precisava contar conosco, mas Ele quis. E na medida que nasce uma criança, está para nascer uma criança, eu vou lá e mato essa criança, assassino essa criança. É verdade. E eu estou destruindo algo que não foi eu que criou. Não foi eu que criei. É o que eu falei esse dia para um feminista aqui, sabe? Ela falou assim, porque meu corpo, minhas regras. A partir do momento que está um girino lá, eu não falo nem feto, tá lá dentro de você, girino desculpa, viu, gente? É o jeito simbólico de falar. Mas já não é mais seu corpo, sua regra, é outro corpo. É outras regras. Você não tem o direito de matar nem com um dia, com um mês, com um ano, com 2. Não tem direito. Nunca, né? E é por isso que eles estão substituindo, né? Aborto, não interrupção da gravidez. Vai colocando o nome vai mais... ficar bonitinho, mais palatável aos ouvidos. E aí, exatamente, aos poucos vai... Que absurdo. Né? Você vê, nos Estados Unidos mesmo, a gente acompanha muito nas redes sociais, a questão das clínicas de aborto foram fechadas, né? E nós tivemos a graça de ter algumas pessoas aqui do Brasil trabalhando para que nos Estados Unidos tivesse essa alteração, né? Então, o Brasil hoje é referência na defesa da família e da vida no mundo. Né? Tem um movimento aqui para a vida muito forte. Sim, e o Brasil, no mundo, ele é uma referência. Né? Graças a Deus. Então, agora, vamos para um tema, você já foi da comunicação mesmo, de paróquia, o ativismo da mídia não te incomoda? Incomoda muito, porque
principalmente porque eu me sinto hoje uma pessoa que foi idiotizada, quase dizendo assim, eu fui enganado durante anos e anos da minha vida. Achava que estava vendo a verdade e eu estava sendo manipulado. A informação que chegava até mim não era verdade. Era o que eles queriam que você soubesse. Eles levavam ali para uma situação preparada. Isso aqui vai ser levado, isso aqui não. E vamos colocar o nosso ponto de vista, não é a notícia. Então, assim, a gente estava sendo enganado, manipulado. Essa é a grande revolta. E agora, por isso que a gente vê que os tempos atuais são tão difíceis, porque eles não querem querem continuar do jeito que estão. Existe uma força hoje. Olha a quantidade de pessoas que hoje não assistem mais televisão. Eu sou. Eu também sou. Nossa, eu tenho mais de 4 anos que eu não vejo televisão. Tem mais de 4 anos também que... Não, pra você ter ideia, eu gosto de futebol, sou flamenguista. Se eu quiser ver o jogo do Flamengo, eu coloco o fonezinho, coloco lá no rádio e escuto pelo rádio. Eu não assisto mais. E vivo ali como aquele pessoal antigo que não tinha televisão. Quase. Imaginando ali a jogada. Bom demais. Mas tem uma emoção diferente pelo rádio. Diferente. Mas não assisto mais televisão. Nem no futebol, que o visual é super importante. Eu sou fluminense, mas eu também nem o meu Fluminense eu tenho assistido. Esse dia eu estava num restaurante, disseram que o meu time estava muito bom, estava jogando bem. Eu falei, que legal, mas não quero mais, não quero ver televisão. O que você acha, Marcos, que o católico deveria fazer? Tem hora que eu confesso para você. Eu acho que, dentro da minha ignorância, que a igreja ela tinha que se unir mais. Então eu queria saber de você, porque é difícil a gente estar dentro da igreja e quando a gente vê uma pessoa dentro da igreja dizer que vai ser candidato, algum irmão chegar e criticar ou dizer, mais um que quer se beneficiar. Porque com certeza não é a primeira vez que você vai ser um candidato, pré-candidato, e você deve ter ouvido já esse tipo de crítica. Ouvi muito. Cara? Olha, Marcos sempre foi muito bom e agora para onde ele está indo vai se perder. Pois é. Mas aí você falou uma coisa muito interessante e eu penso que é por aí que nós devemos começar. Primeiro, o que o católico precisa mudar? Primeiro, humildade. Precisa ter humildade. Para reconhecer que muitas das coisas que ele tem como verdade não é verdade. Não é verdade. Assumir o erro. Assumir que não sabe tudo. Primeiro é isso. É e eu dizia, inclusive ontem no encontro que eu estava, que a nossa verdade é uma só, é Jesus. E onde o católico estiver, seja o que ele estiver fazendo, ele não pode ser uma pessoa na igreja, uma pessoa na sociedade, fora da igreja. Ele tem que ser o mesmo cristão em qualquer lugar que ele estiver. Ele tem que dar o testemunho da fé aonde ele estiver. É verdade. Seja ele no parlamento, seja ele dono de empresa, seja ele um pai de família, seja ele um motorista de ônibus, seja ele qual profissão for, ele tem que dar testemunho. Ele não é só com palavras, não. Não é sair gritando na rua, não. É com atitude, mas se precisar falar, se precisar tem que falar, abrir a boca. Fale. Mas a vida dele tem que ser um testemunho da verdade. Então, o que acontece? Nós vemos muitas pessoas que falam, mas o aborto? Não, mas a gente tem que ver algumas situações. Não, mas você está falando aí essa questão de ideologia de gênero, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. Diz que é teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Aí você fala assim, olha, existe a situação a igreja fala que a gente não pode apoiar o marxismo. Não é assim. Porque em alguns detalhes tem sim fundamento. Por isso que a humildade é necessária. Para ela ouvir. Primeiro, ela aceitar que... Primeiro, ela questionar. Será que eu estou enganado, eu tenho razão ou não? Eu vou pesquisar. Esse é o segundo ponto. Estudar. Falou Estudar. Tudo. Olha, existem muitos livros, existem muitas encíclicas. A doutrina social da igreja, são 19 encíclicas, falando do bem comum, falando da dignidade do homem. Só que isso requer tempo. Ao invés de eu estar ali assistindo uma determinada emissora, um determinado programa, novela... Porcaria, você tem que estar lendo, estudando. O que Deus espera de mim enquanto um cidadão? Enquanto um cidadão que vive numa sociedade que está com seus valores deteriorando a cada dia mais. O que Deus espera de mim... Porque na minha escolha para um pré-candidato ou para um candidato, seja para qual cargo for, o que Deus espera de mim como pai de família. Então são inquietações que o católico, o cristão de uma forma geral, ele precisa ter. É verdade. Porque se enquanto nós estivermos, está tudo bem, está tudo tranquilo... Sabe aquela história da rã na água, que a água vai esquentando e a rã está dentro da água? Quando a água está fervendo, ela não dá conta de pular mais. Nós estamos nessa água, a água está esquentando. E muitos estão ali tranquilos, a água está esquentando e está fazendo de conta que nada existe. Agora está gostoso. Está gostoso. Daqui a pouco ferve. Quando ferver, você não consegue mais sair. Não consegue sair mais nada. E aí pronto, aí acabou. Né? Você falou um ponto muito importante, cara, estudar.
Quando o Marcelo me convidou para que a gente criasse essa linha de comunicação com a nossa audiência, que o nosso canal, Marcos, ia ser um canal de entretenimento, é um canal de entretenimento, o canal Brasília no TV, e o nosso nós íamos criar um talk show, música, entrevistas, e o podcast tomou tomou conta da internet. Hoje tem muitos acontecendo, e o Marcelo falou, cara, vamos trabalhar em cima do podcast, e aí foi surgindo as ideias, primeiro, levar gente como a gente, esse tipo de assunto, abrir a cabeça das pessoas. Eu vejo hoje no Brasil uma necessidade muito grande de levar informação por causa da preguiça do ser humano. Você acabou de falar muito bem. O católico está dentro da igreja e ele não lê a Bíblia. E ainda critica o irmão evangélico que anda com a Bíblia fedendo sovaco, que carrega para tudo que é lado. E eu acho que a gente tem que largar de ser preguiçoso. A gente tem que ler, tirar as conclusões. E o que o Marcos falou, fantástico. Ter humildade. Eu li aqui uma frase, achei que é o significado X. Se o Marcos vier me dar uma explicação, eu terei humildade de aceitar a explicação dele, de tentar entender para poder dialogar. Ou buscar o sentido mais profundo daquilo que foi isso. Né? Exatamente. E aí a gente indica você a acompanhar o nosso canal, para que a gente sempre levando esse conteúdo. Também indico você para ouvir uma rádio que está em Brasília, fazendo o maior sucesso. O nome dela é Sucesso News, 100.5 FM. Tem programas religiosos. Crícia Martins, que foi tua companheira também lá na Renascido em Pentecostes. Já teve o padre Alessandro Campos fazendo o programa. É uma rádio que está preocupada em levar um bom conteúdo e informação clara para você. Então, como o Marco colocou muito bem, em vez de você ficar aí assistindo aquela novelinha, aquele jogo, vá ler, vai se instruir. Quer ouvir uma rádio, quer ouvir um programa que vai te levar um conteúdo dinâmico, um conteúdo repleto de coisa boa? Sucesso News FM. Tem programas maravilhosos, tem programas de notícias que você gosta, notícias violentas, tem, com bastante humor, logo de manhã. Porque hoje virou moda. Você está ouvindo o programa e o sangue está correndo do lado, né? Você quer conhecer mais a Sucesso News? Aponte o seu celular para o QR Code que vai aparecer na tua tela e vai lá visitar o YouTube, o Instagram. Para nisso, um abraço para o nosso amigo Raul Canal, para o Brunoso, que faz programa lá de manhã junto com o meu amigo Francisco Coelho, para muitos locutores que eu conheci lá, uma rádio fantástica. Se eu fosse você, sintonizava e assistia um pouquinho da Sucesso News FM, uma rádio que é só sucesso em Brasília, 100.5 FM. Mas, Marco, muito bacana você falar nisso, da questão da pessoa ter que se aprofundar. Agora, você acha que católico não vota em católico? Não, alguns mitos foram sendo construídos e um que nos prejudicou muito e prejudica até hoje. Católico não se envolve com política. Católico, religião não se discute. Alguém tinha um interesse muito grande de plantar isso na cabeça das pessoas. De plantar para que ele permanecesse no poder ou alguém fez isso muito bem feito e foi construindo, foi criando ali um jargão, foi colocando isso na cabeça das pessoas e isso pegou. E a pessoa foi se acostumando. Com a sala escura que você falou. Exatamente, essa sala escura. E aí a pessoa fala assim, mas católico não vota em católico. Mas espera aí, o católico vai votar em quem então? Se eu... quando iniciar o período de campanha, se eu for para a porta de um estabelecimento, de um barzinho, pedir voto, eu posso encontrar até alguém conhecido, porque eu já trabalhei no Conselho Tutelar, já estive em tantos outros lugares, já trabalhei até com bebida, né, venda de bebida, mas assim, eu posso até encontrar um ou outro, mas eu não estou no meu ambiente ali, não é ali que eu estou vivendo a minha vida. Então, o ambiente que eu estou hoje é lá com os irmãos da igreja, seja na igreja. Estou em todos os lugares, mas assim, naquele ambiente é onde eu vou encontrar as pessoas. Então, assim, aí eu digo o seguinte, se o católico não vota em católico, qual é a opção que ele fará? Verdade. Boa pergunta. Ótima pergunta. E eu ainda falo ainda mais. O católico não pode escolher apenas por ser católico. Ele tem que escolher alguém que tenha o perfil que vá representá-lo e não ser, né, de preferência um cristão não, que tenha seja base, ativo, que tenha coragem de lutar. Família,
né? E que tenha coragem de lutar. Coragem de lutar, é verdade. Né? Não basta que seja ser cristão, tá bom. Não, mas tem que ser cristão e tem que ter sangue nos olhos para lutar por aquilo que deve ser lutado, por aquilo que deve ser defendido. Né? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis e se nós tivermos pessoas que não têm coragem, mas eu quero... Eu fui num evento e eu achei muito engraçado. E a pessoa estava lançando a pré-candidatura dela. Aí alguém perguntou, por que, fulano, que você quer ser candidato, que você quer ser um deputado? O sonho do meu pai era que eu fosse deputado. Eu falei, gente... Olha só, tá vivendo o sonho do pai. Então, e detalhe, nós vamos pagar com o nosso salário para ele realizar o sonho dele. Nós vamos pagar impostos para realizar o sonho dele. Só que lá, é como os documentos, como a igreja nos ensina, ali é o lugar para você trabalhar a caridade, para você alcançar o maior número de pessoas possível. Eu não estou indo para lá para realizar um sonho. Eu não estou indo para lá para o poder pelo poder. Para ser chamado de deputado. Exatamente. E é isso que o cidadão e o católico precisa ver. Tem que pôr na cabeça. E às vezes, se for uma pessoa que, olha, aquilo ali já tem uma situação na vida dela que no passado já foi complicado. Então analisa bem se você vai votar. Porque nada te garante que lá vai ser diferente. E é por isso que eu sempre insisto, dê um Google no nome das pessoas que te pedirem um voto. E olha onde ela mora, onde ela vive, olha com quem convive com ela, pergunta quem é a pessoa. Você já fez alguma coisa? Porque, né, eu vou votar no João. Mas o que o João fez? Igual deu um exemplo aqui, está realizando o sonho do pai. Não, eu vou para lá para eu começar a fazer. Mas espera aí, você vai começar a fazer? Então deixa eu escolher por enquanto alguém que já está fazendo, para dar continuidade. Sabe, pelo menos quando que vai fazer. É verdade. É isso, então... É verdade. Gente, que papo gostoso, cara. Vou te apresentando aqui hoje o meu amigo Marcos Maurício. Que história bacana, cara. Vou te fazer uma pergunta para eu te responder, para a gente já ir caminhando para o finalzinho do nosso programa, para você não se cansar e ter o Marcos Maurício 2. Você sabe por que 7 por 7? Eu gostei do número, eu gostei do nome, mas eu não sei por quê. Foi extraído de uma passagem bíblica. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Sim. Não te digo 7 vezes, te digo 70 vezes 7. Porque o perdão tem que ser sempre. Infinito. E o 7 por 7 é o papo que nunca acaba. Nunca vai acabar. Hoje aqui a gente tentou extrair muita coisa do Marcos Maurício para você ter mais uma opção aí quando você for pro escurinho da urna, tá? E não tô acabando o programa não, ainda tem mais pergunta para ele. Mas anota aí as redes sociais dele, vai lá, já começa a bisbilhotar agora. Ó, não falei do homeschooling, mas tem as 3 dicas para você conservar um casamento. Aquela eu gostei muito. E aí você vai comentar para mim. 3 dicas para um relacionamento saudável, não é para manter casamento Pode. Não. É para ter um relacionamento saudável. Você que tá namorando, tá noivo, pensa em casar. É difícil dar só 3 dicas, viu? Não é, cara. É difícil dar 3 dicas, porque, assim, nós vivemos num tempo em que parece que as pessoas não têm mais paciência. Né? Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão olhando sempre para si. Eu faço para minha esposa, mas querendo que ela faça para mim. O dobro de volta. É verdade. E se ela não fizer, eu vou cobrar dela, porque ela não fez. É verdade. Então, assim, hoje nós temos um desafio. Qual é o desafio? Dar testemunho nessa vida do quanto é bom ser casado, do quanto é bom viver o sacramento, do quanto é bom a gente viver para o outro, com o outro, né? Para sustentar ali uma vida a 2, pautada na verdade, na fidelidade, na beleza que é o relacionamento conjugal. É verdade. Hoje nós vemos muitas vezes início de relações, de casamentos, que parece que não é mais casamento, é um contrato. Não, e o cara fala assim, se não der certo eu separo. Exatamente. Não é? Porra. Quantas pessoas eu conheci, você também conheceu, que cara viu. Ontem mesmo, né, na paróquia, o padre chamou alguém lá para dar uma bênção, um casal, 60, acho que eram 60 anos de casado. Caraca. Eu falei, gente, olha que bênção, olha que maravilha. Na nossa equipe de Nossa Senhora, nós temos casais lá que já tem mais que isso de casado. Legal, que bacana. E eu olho, gente, olha a beleza. Exemplo, e o zelo, o cuidado de um com o outro. Aquelas 2 pessoas já com a idade avançada, mas é como se tivesse... É bonito isso, é como se ele estivesse cuidando de um cristal e ela também de um cristal, delicados um com o outro. É verdade. Então, são dicas que nós... não sei se nós poderíamos resumir apenas em 3, mas eu penso que esse cuidado com o outro, esse fazer por amor, né? Esse fazer por amor, esse... O cuidado é primordial, né? Eu gosto muito do que você falou e acrescento
Ele tem 33, eu tenho 31. Estão bem próximos, né? É fácil? Claro, nada é fácil. Quem foi que disse para você que ia ser fácil? Não existe nada fácil nessa vida. Agora, se você tiver paciência, que foi o que tocou muito bem, o principal, na minha opinião, que ele já colhei lá também das dicas, diálogo. Diálogo. É a chave. Sim, é a chave. É a chave, né? É aquilo que nós estávamos falando. Às vezes o casal, pensa em romper separar-se, né? Divorciar-se por coisas tão bobas que se tivesse tido diálogo. Se tivesse assim, peraí, meu bem, o que você gosta? Peraí, mas eu fiz isso, você fez isso, eu não gostei. Não é uma DR, não é uma DR. É sentar, pedir a Deus que ilumine os dois e vamos ajustar aqui. Não olha, é discutir o relacionamento. Não é. Olha, isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu preciso que você entenda que eu sou assim. Olha, quando você fizer assim, saiba que eu não vou gostar. Mas o que você não gosta em mim? O que eu não gosto em você? E construindo, isso é fundamental. E por não ter tempo mais para dialogar, a vida está ficando cada vez mais difícil, a relação conjugal mais difícil. Aí eu não tenho tempo para minha esposa, mas eu tenho tempo lá para ver no Instagram, para ver no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, vendo uma coisa ou outra. E a pessoa está do meu lado ali, eu vou passar o resto da minha vida com ela, eu estou perdendo um tempo ali. Eu posso ter esse momento de diversão, sim, mas diversão, ela vem depois, vamos dizer assim, da obrigação. De você fazer a obrigação, né? É verdade, então, é verdade. Assim, essa consciência. Eu só acrescentaria para você que é casal aí, que está namorando, vai ficar noivo, eu tenho um casal de filhos que está com esse projeto para 2023, ou ambos querem casar. Não aumente o tamanho do monstro. Uma toalha no chão não é nada. Um prato na mesa, um não da sua esposa numa hora de nervosismo. Cara, eu respeito tanto as mulheres, cara, porque apesar de vez em quando eu perder um pouco, eu perco sempre a paciência com elas, com a minha principalmente, mas, cara, é hormônio, dá luz, parto, menstruação. Um homem não vai saber nunca o que é ser uma mulher, nunca. Ontem eu estava conversando aqui com a assessora de um senador, e ela me fez uma pergunta, eu falei, peraí só um minutinho que eu vou fechar uma caixinha para abrir a outra, porque eu estava na internet resolvendo o negócio e respondendo ela, já estava fazendo... Nós, homens, é uma coisa de cada vez. A mulher já é um negócio mais... Ela consegue fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, você que quer aí ter um bom relacionamento, você que é de igreja, você que é de grupo de oração, você que precisa, convide o nosso amigo para palestrar. Tenho certeza que ele vai levar um bom diálogo para dentro da sua paróquia e vai ajudar muito. Meu irmão, eu queria agora voltar um pouquinho para a política e quero o seu conselho. Principalmente para essa molecada nova de 16 anos que está com essa arma poderosa na mão, que é o título de eleitor. Tirou o título pela primeira vez, vai encarar as urnas, nessa polarização louca que está acontecendo, nessa guerra que vai virar a política depois do dia 15, né? Porque nós estamos em pré-campanha, ainda está tudo muito lindo. Eu estava confidenciando hoje com um amigo meu que quando começar de fato... As farpas, né? Meu Deus, ele embala de tudo. Deus que perdoe, brincadeira, bala não. Vai vir muita informação. E o que você falaria? Olhando para a Câmara da Verdade, os microfones são seus, fique à vontade, fale com a garotada nova. Eu penso o seguinte, que cada jovem... É difícil até dizer para cada jovem que ele deve buscar conhecer as pessoas. Eu vou abrir aqui um exemplo do que aconteceu comigo no Conselho Tutelar, no primeiro mandato. Uma mãe chegou na sala onde eu estava e falou assim, eu vim devolver meu filho, com 16 anos. Olha. E eu falei, devolver? Ainda brinquei. Eu falei, mas não foi eu que te entreguei, então você não tem que me devolver. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o pai ou a mãe, ele tem algumas dificuldades, encontram algumas dificuldades para educar e formar os filhos. E os nossos filhos hoje, os jovens, estão sendo formados pela internet. É verdade. Tudo que eles querem, eles encontram na internet. E se você é um jovem que busca mais jogos, o Google vai te oferecer mais jogos. Se você busca mais filmes, o Google vai te oferecer mais filmes. Ele entende, sabe e conhece o seu perfil. E vai sugerir, inclusive, amigos que gostam daquilo que você gosta. Mas preciso que você, jovem, pensa no seguinte, qual é o futuro que eu quero para mim?
Se você pensa em futuro, se você tem um projeto, e eu penso que cada jovem, cada pessoa, independente da idade, ela tem que ter um projeto de vida. Porque se você não tiver um projeto de vida, se você está dentro de um barco, se você não sabe para onde você está indo, qualquer direção que o vento soprar é a sua direção. Você nunca vai chegar talvez em lugar nenhum, vai ficar talvez rodando em círculos, mas precisa pensar o seguinte: o que você quer? Dificuldades você vai ter, problemas você vai ter, mas você faz escolhas. E as escolhas que você faz, elas vão impactar na sua vida para sempre. Sejam elas boas ou ruins. A eleição ou a sua escolha por os seus representantes é extremamente sério. Pode parecer que não, mas são pessoas que vão escolher e aprovar leis que você vai ter que obedecer. Você vai ter que obedecer, nós vamos ter que obedecer. Então, há essa responsabilidade de pensar o que você precisa e o que você quer para o seu futuro. Às vezes o jovem nem pensa que vai casar ou que vai ter filhos, mas amanhã ou depois ele conhece alguém que é interessante, quer casar, mas aí já pensou se você tem uma lei que proíbe você de fazer certas coisas ou algumas coisas que de repente hoje é normal você fazer, é lícito você fazer, você casar, você ir para a igreja e de repente amanhã você fala, olha, não pode mais fazer tal coisa. E já era, foi aprovada a lei. Acabou. Então a escolha é agora. A escolha é agora. Esse ano é um ano muito importante. Esse é um ano em que essas eleições vão ter um peso, um impacto muito grande. E eu te convido a fazer escolhas pautadas na pesquisa. Pesquise a opção que você escolher. Olha, separa alguns nomes. E eu vou pesquisar esses nomes. Eu simpatizo com eles, mas quem são essas pessoas? O que elas vão fazer? Elas vão fazer o que eu faria se estivesse lá? Então isso é importante cada um de nós pensarmos e agir com essa responsabilidade e esse cuidado. Lembrando que as minhas escolhas, eu pago por elas. Elas têm um impacto direto na minha vida, e não só na minha, mas de toda a sociedade. Né? Falou tudo, falou tudo. Uma outra coisa que me preocupa muito no Brasil nos últimos anos, me preocupou e continua me preocupando, é as abstenções, muitos votos brancos, nulos, pessoas que falam, não vou votar, você já falou, e bacana, muito legal, que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Exato. Então eu quero ouvir o teu conselho para essas pessoas que dizem que não vai votar, vou pagar lá R$2, R$3, eu não vou nisso não, eu vou para chácara, eu vou para tal. Esse cara, eu vou, mas vou votar em branco e nulo. Para esse tipo de gente... Isso é extremamente que eu vou morder sério. se eu ver alguém na rua, na minha frente. Na minha frente ninguém fala. Eu tive aqui um convidado que falou que ia votar branco, eu dei uma nele, ele, eu vou ver. Fiquei até sem graça depois. Eu falei, cara, tô induzindo o cara ao vivo, desculpa até. Mas eu acho, cara, é mexer com a vida do próximo. Você se abster é você deixar de se manifestar. Mas quem vai falar isso é ele, não sou eu não. O convidado é ele. O que você diria para os indecisos, brancos, nulos? Eu estou, na medida que eu abro mão de fazer a minha opção, eu estou dando a outra pessoa o direito de fazer uma escolha por mim. E ela não vai escolher alguém que eu acho que é interessante. Ela vai escolher alguém que ela acha que é interessante. Alguém que ela acha que vai representá-la. E não necessariamente a representando vai me representar. Então, na medida que eu abro mão do meu direito de escolha, eu estou dando a outra pessoa esse direito. E depois eu não posso reclamar do resultado. Porque eu não posso reclamar porque eu não quis me envolver. A minha omissão, a nossa omissão, ela tem um preço muito alto. E existem situações em que a omissão, depois a gente não consegue mais reverter os males causados pela omissão. E até na palavra de Deus, Jesus disse, seja quente ou seja frio, os mornos eu vou vomitar. Então os mornos quem são? Aqueles que não escolhem, não sabem de que lado estão. Eu não estou nem de um lado nem de outro, eu estou aqui. O que os outros decidirem para mim tá bom. E só que a gente sabe que não é assim, não tem sido assim que as coisas estão acontecendo e hoje a gente não pode ser, como eu dizia ainda há pouco, temos que lutar mesmo, bravamente, para defender os nossos valores, a nossa família, as nossas crianças, a nossa liberdade, o que nós temos de mais valioso. É isso aí, falou tudo. Agora, eu queria saber de você o seguinte, a linha de comunicação com você é o Instagram ou tem alguma outra forma de te localizar? Tem Instagram, tem WhatsApp também. E você pode anotar aí o meu WhatsApp, é 9927 70100. 9927 70100. Se você não anotou, vai estar na descrição aqui desse vídeo para você
ir lá incomodar o meu amigo Marcos Maurício. O Instagram é muito simples, repeti aqui já várias vezes, @MarcosMauricioOficial. Marcos, agora, caminhando para o final, que é quase 2 horas de conversa, o papo é meu irmão. Sério? Nem sentimos, né? Eu queria deixar os microfones aqui do podcast 7x7 aberto. É podcast, Aderbal. Marcelo me corrige, eu não sei onde que eu boto a letra ali, chamo de podcast, é podcast. Quero deixar os microfones, a lente da verdade à sua disposição. Se tiver alguém que você queira cobrar, pode ficar à vontade. Tem alguém desgarrado da igreja, quer trazer de volta? Pode convidar. Fique à vontade, fale aí com seus amigos, com sua audiência, com seus amigos da igreja. Dê o seu recado, fale o que você quiser. Não está podendo pedir a voto. Então, o recado que ele vai dar é um recado de um amigo para um outro amigo. Fique à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade. E eu penso que, como nós conversamos aqui esse tempo todo sobre a questão do conhecer, é fundamental conhecer e conhecer todos aqueles que estão se lançando, que vão se lançar, né, nesse chamado. Tá? Para mim, um chamado é uma missão. E você saber, né, quem são essas pessoas antes de você fazer a sua escolha. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui me apresentando, contando um pouco da minha história. Você tem a possibilidade de me acompanhar nas redes sociais, né, como foi já divulgado várias vezes. E esse mês ainda, talvez até o dia... Hoje são 15. Então, talvez até o dia 20, 25, até o próximo final de semana eu devo lançar o meu livro. Eu vou divulgar também nas redes sociais para que você vá lá, compre o livro e conheça um pouco mais da minha história. Nós pegamos aqui algumas pinceladas da história, mas você vai ver que tem uma história, tem uma experiência, tenho assim, uma família que me dá todo o suporte e eu queria muito e quero muito que você venha com a gente. Venha fazer parte desse projeto, que é um projeto que queremos apenas a dignidade e trabalhar para que cada cidadão tenha esse cuidado de ser, como eu diria, ser visto como pessoa, né? Ser visto como pessoa. Então, o primeiro chamado nosso é um chamado à santidade, um chamado a ser santo. Ser santo implica em ver o outro, em ver no outro a pessoa do Cristo. Ser santo implica em ter um projeto de santidade e dentro dele serem inseridos os outros projetos. E aquele projeto que não couber dentro do primeiro projeto, que é o projeto da santidade, ele não deve ser bem-vindo e ele não deve ser nem aceito, porque a rejeição, primeiro, porque vai nos tirar do nosso projeto principal. Então, você que está nos ouvindo, nos acompanhe as redes sociais, nós vamos sempre estar em contato com vocês e os meus contatos estão aí. Fique à vontade, se você quiser ligar, mandar mensagem, e você será respondido de forma imediata. Deus abençoe. Eu bisbilhotei a vida dele e provei, até antes de convidá-lo, que realmente é 30 anos resgatando vidas. Está aí botando o nome como pré-candidato a uma vaga de deputado distrital e merece que você analise, pense, estude, discuta, debata, tire dúvidas, pergunte. Não se omita. Eu não tenho palavras para te agradecer, meu irmão. E vou te falar mais. Se você não trouxer o livro para a gente botar ele aqui na telinha e apresentar, eu vou ficar bronqueado com você. Traga seu livro para cá, vamos fazer a divulgação. Nós temos que mostrar para o mundo que tem jeito, com pessoas boas trabalhando. Está aí, resgatando vidas, servindo, com muita prudência, com muita simplicidade, se botando, como eu disse, à disposição, e você não pode se omitir. Você tem que tomar um partido, tem que tomar uma decisão, que é um momento muitíssimo importante. A briga, gente, não é voto por eleitor, nós estamos brigando contra coisas mais sérias. Nós temos que moralizar o nosso país. Beleza? Marcos, sem palavras para te agradecer, meu irmão. Só posso dizer que a casa está aberta, como eu já te convidei, vai ter o Marcos Maurício 2. Assim que você tiver seus números lá, que tiver suas plataformas de governo, trazê-lo de volta para a gente contar mais um pouquinho da tua história para o povo. Voltaremos e agradeço muito a oportunidade e parabéns pelo trabalho, parabéns que eu tenho visto assim, o resultado do que vocês têm feito, o impacto. Esse trabalho de vocês é fundamental. Trazer as pessoas para ter
conhecimento daqueles que estão ali se propondo a fazer algo, né? Estão sendo chamados para fazer e que nós faremos essas escolhas. Então é fundamental ter o conhecimento, ter a informação. E informação vocês têm trazido bastante. Beleza, parabéns. Obrigado, muito obrigado. Pois é, gente, você que quer ver a tua marca aqui, você viu aqui hoje, bonitinho, a marca da Sucesso, da Start 7, vai ver o livro do meu amigo Marcos Maurício aqui. Traga a tua empresa para cá, converse com a gente. A Start 7 Produções vai ter o maior prazer em te atender e te colocar nessa vitrine que é a internet. No mais, eu te agradeço e te digo, se inscreva no nosso canal Brasília no Ar TV, toque no sininho para receber sempre esse conteúdo em primeira mão e até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau!